Escuta com atenção, moleque. Eu já travei mais de 1000 batalhas. Já fiz e já fizeram comigo as piores coisas que podem acontecer na Terra ou no Inferno. Você acha que um pirralho como você é capaz de fazer qualquer coisa para me quebrar? Acha que você tem o que é necessário para acabar com alguém da minha espécie? Depois de tudo que já sofri, depois de todo o mal que eu já causei, essas tuas ameaças baratas não são nada. Está ofendido por causa disso que eu fiz aqui com esses alimentalistas de merda? Isso não chega nem perto de todo o veneno que eu já destilei, de todas as atrocidades que já cometi, de toda a profanidade que perpetuei. Ao ouvir aquilo, soltei uma breve gargalhada, de alívio, de deboche. Eu não me importo com suas vanglórias, com o que você foi e o que você já fez. Sabe por quê? Porque não me importa quem você tenha matado, quem você tenha vencido. Você não venceu de mim! Eu sou o único que precisa acreditar naquilo que eu vou fazer. Eu me acostumei a ser subestimado. Na verdade, eu conto com isso. Não anseio pelo dia que alguém me enfrentará, sabendo da grandeza que está contemplando. Gosto de derrubá-los antes mesmo que eles entendam que nunca tiveram chance alguma contra mim. O Corrente de Ferro esboçou um sorriso em sua carranca de bronze, o primeiro que ele exibiu desde a primeira vez que botei meus olhos nele. Depois, a criatura aprontou-se, adquirindo sua postura de combate, enquanto empunhava sua corrente, repetindo movimentos circulares com sua lâmina. Você aprendeu a arte da fala em pouco tempo de vida. Não te darei mais tempo de aprendizado, menino anjo. Não apresse ou reza que vai te salvar de mim. Eu sou a corrente de ferro que arrasta todo homem e toda mulher até as profundezas e afoga tudo que lhes é mais sagrado. Eu aprendi a arte da fala em poucas décadas, mas você não aprendeu a dádiva do silêncio em séculos. Suas confissões serão combustível que minha alma usará para consumir cada pequena parte da sua desprezível existência. Deixe eu te mostrar a luz! Caralho! Então, para quem não fugiu até agora, essa daí foi a minha leitura dramática de um trecho do meu terceiro livro, né? Da história Lágrimas Negras do Submundo, o livro 3 que eu estou trabalhando atualmente. Espero concluir até o final de 2022. E eu resolvi dessa vez começar esse episódio, né? Episódio número 100 do programa Sem Contexto. Parabéns! Com uma espécie assim de análise e reflexão de como tem sido essa minha experiência, porque no final das contas, né, pô, vamos falar a verdade, 100 episódios. Quem imaginou que eu teria feito 100 episódios? Olha, talvez nem eu mesmo, sabe? Em algum nível, talvez nem eu imaginava que eu teria gravado 100 programas aqui, e ultimamente cada vez mais gravo programas mais longos e, tipo assim, me expondo ainda mais no sentido, assim, de entrar em questões mais profundas e mais complexas e tentar tornar aquilo ainda mais pessoal e mais real, sabe? Então, eu tenho passado por isso daí já faz o que então, né? Na verdade, tá fechando quase um ano, né? Em março vai fechar um ano que eu tô gravando o podcast sozinho, né? Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, eu comecei esse projeto aqui em grupo e depois que os meus amigos acabaram perdendo interesse por questões variadas, eu decidi seguir adiante. Demorei um tempo ainda porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tentei fazer um projeto analisando shows de luta livre, só que não tava tendo muito certo. Aí depois eu não me lembro desse, depois eu realmente só parei durante o tempo refletindo no que eu ia fazer, porque na verdade eu nunca imaginei que eu, tipo, não que eu nunca imaginei, mas eu pensava assim, será que eu vou falar sobre tanta coisa, né? Será que alguém vai dar bola pra essas abobrinhas que eu falo na internet, sabe? E honestamente eu não sei se alguém dá bola, mas na verdade é que tem números aí, entendeu? Não muitos números, mas alguém acompanha esses programas, sabe? Eu não tenho noção de quem é, mas eu tenho certeza que tem gente que assiste, tipo assim, todos os episódios, por causa dos números que vão aparecendo assim, tal de reproduções, né? Assistindo não, né? Ouvindo. Então, na verdade, que eu tava, né, refletindo sobre como que tem sido essa experiência, né? E para fazer isso, eu acabei de escutar o episódio que eu gravei com o nome Piloto. Isso foi antes de eu inventar esse formato sem contexto. E esse episódio eu gravei no dia 15 de março. Daí eu pensei assim, legal, vou poder ver, tipo assim, como um diário, sabe? O que o Renan, de 15 de março de 2021, tava pensando quando ele decidiu, quer saber, eu vou continuar com essa ideia de gravar programa pra internet, vou continuar gravando podcast, né? E aquele foi um programa de 11 minutos, que é o programa mais curto que eu já gravei, e 11 minutos ainda assim é muito mais comprido do que a maioria da duração de vários conteúdos que o pessoal
consumo na internet, e várias das coisas que ele falou, que eu falei ali, que ele falou ali. Ele falou porque dá pra dizer que é um Renan que não existe mais, né? Aquele Renan, a única coisa que restou dele é aquele áudio agora. Tudo que ele falou, tudo que ele disse ali, basicamente foi substituído, né? Mas a verdade é que muitas das coisas que ele disse ali, eu ainda me identifico, eu ainda penso, porra, eu consegui, para um primeiro programa que eu tava. Agora, para quem se acostumou e vê que eu falo, agora os programas já passaram de 1 hora de duração, sabe? Isso daí tudo foi um grande projeto, sabe? É verdade que desde lá naquele momento que eu decidi começar a falar de criptozoologia, que foi o primeiro tópico, o primeiro assunto, algum dia talvez eu retome, é que a verdade é que quanto mais eu vou só vivendo a minha vida, sabe? Eu vou vivendo a minha rotina, tendo que me virar nas coisas que eu tenho que fazer e arrumando tempo para escrever o meu terceiro livro, sabe? E dando jeito de arrumar funções remuneradas, sabe? No meio de tudo, enquanto tudo isso está acontecendo, né? Enquanto eu vou vivendo essa parte aí da minha vida, sempre vai tendo um assunto novo que eu penso, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre isso. Claro que isso daí acontece porque, né, eu basicamente não tenho mais critério. Qualquer assunto que eu penso, quer saber se der um negócio que eu posso elaborar, que eu posso discorrer, que eu posso ficar falando, eu tenho opiniões, eu tenho exemplos, eu tenho assuntos, eu tenho referência, enfim, é algo que me atrai, é algo que é interessante, sabe? Então sempre tem alguma coisa que eu sinto que eu posso vir aqui gravar e ultimamente eu consigo fazer programas cada vez mais longos sabe? Já passou de 1 hora. E honestamente, isso daí era o plano desde o começo, sabe? Desde a primeira vez que eu fui gravar um podcast, eu falei assim, porra, mas será que tem algum apelo nisso? Né? E daí eu destaquei algumas coisas que eu buscaria fazer ali, que eu falei que eu não, era uma pessoa que não surfava no hype, e quem estourou a minha audiência sabe que realmente eu não surfo no hype, eu falo de uns assuntos que vocês pensam, cara, ninguém tá falando desse assunto, exceto o Renan, sabe? Então eu falo desses assuntos nessas questões, simplesmente por questões pessoais mesmo, porque é verdade que cara, do nada certos temas se tornam foco do meu interesse e eu começo a dar uma pesquisada, sabe? Tipo, recentemente um assunto que eu ando pesquisando bastante são coisas referentes ao passado, à história da Etiópia, sabe? E por várias questões que eu não vou elaborar aqui agora, porque realmente isso é um tema que eu ainda não acho que eu tenho tanta noção de várias coisas para sequer conseguir falar para outras pessoas, entendeu? Então, mas realmente é um assunto que eu tenho pesquisado porque, cara, porque começou a me atrair, entendeu? Várias vezes tem algum tema, algum tópico, eu penso, é isso daí que eu quero pesquisar, sabe? E depois passa, depois volta, depois passa, e vários desses assuntos acabam virando programa aqui sem contexto, né? Mas então, a verdade é assim, que também eu tenho essa coisa que eu já expus algumas vezes, que eu sou uma pessoa que a minha vida sempre foi essa questão assim de viver no futuro, sabe? As minhas ações são projetadas, basicamente, e não tem como desligar, sabe? É um negócio que, basicamente, é uma forma que eu diria que a minha personalidade se moldou assim, entendeu? Que quando eu vou tomar decisões, tomar atitudes, eu realmente calculo eventos futuros. Isso quer dizer que eu só faço boas decisões? Não. Isso quer dizer que mesmo sabendo que eu tô fazendo uma decisão ruim, eu faço, mas a questão é que eu tenho noção, tipo, isso aqui não é o melhor investimento a longo prazo, mas vamos lá. E outras coisas, eu realmente faço um projeto, faço uma decisão, tenho realmente é uma coisa assim que é projetada, sabe? No lance mais claro que eu posso dizer pra vocês, assim, sabe? E quando eu gravei aquele programa, eu sabia que em algum nível o meu projeto era realmente assim, eu vou gravar esse programa de 11 minutos, mas eu espero falar mais. E aconteceu naturalmente, né? Eu fui vendo que meus programas foram de 20 minutos, 30 minutos, chegou um momento que eu tava falando mais de 1 hora, agora está chegando a 1 hora e pouca. Eu não sei quando que vai parar, entendeu? Eu não sei quando que vai. Esse aqui vai ser o formato que eu vou parar para sempre. Eu confesso que essa duração atual tá parecendo para mim que é o ideal, entendeu? Parece que programas além disso vai ser só quando for algo tipo que tem alguma razão muito específica, como por exemplo, eu fiz algumas análises no Monkey Madness que passaram de 1 hora, eu acho que também foi essa experiência do Monkey Madness, né? Outro insight, dentro de um insight para vocês, realmente acho que foi ali naquele momento ali que eu não pretendia, né? Quem tava vendo os programas se lembra que eu falava assim, não, acho que essas análises de filme vai ser mais curtinha. No final das contas, não, as minhas análises dos filmes tinha a mesma duração dos filmes praticamente, sabe? E teve algumas análises ali que eu falo por 1 hora e meia, né? Mas teve um programa mais longo, com certeza, foi do Hotline Miami 2, que eu falei por 3 horas, que ainda assim é um negócio que eu ainda acho meio absurdo, meio exagerado. Tipo, Renato, se passou ali, mas eu não posso negar que eu me passei com conteúdo, entendeu? Não é como se eu tivesse ficado 3 horas sem falar nada, eu tava falando muita coisa, mas o ponto é que realmente, de vez em quando, pra mim, é difícil filtrar o que é de interesse maior, interesse menor. Simplesmente eu confio eu vou dizer assim, capacidade. Eu não tenho que termo que eu vou ter que usar, capacidade, habilidade, o meu termo. Eu não sei, eu entendo aquele lance de capacitismo, entendeu? Mas a certo nível eu acredito que as pessoas têm capacidades variadas, sabe? Eu acredito que tem pessoas que se tu
sabe? É aquela velha história de tentar obrigar um animal terrestre a nadar e julgar ele para ele não conseguir fazer isso. Eu acredito que existem capacidades, eu acredito que tem gente que tem certas aptidões, e se isso é uma questão assim, cara, olha, biológica, genética, espiritual. Isso é uma questão completamente aleatória. Isso é tipo assim, a criança nasce, rola dados, sabe? Tipo assim, opa, a criança nasceu, vamos rolar uns dados aí, vamos ver quais são os atributos dela. Eu não sei exatamente como que essa parada funciona, entendeu? Mas agora, eu não tenho como dizer pra vocês que eu não acredito que há diferenças assim entre as pessoas que vai além só da força de vontade, só do esforço, entendeu? Realmente eu acho que tem gente que certas coisas tenha é o que ela vai conseguir fazer bem feito, entendeu? E outras coisas, isso não quer dizer que eu acho que as pessoas têm que fazer só o que elas fazem bem feito, não é isso. Mas eu quero dizer que, né, eu acredito que tem essas questões. Justamente porque, pra mim, eu acho que uma das coisas que eu faço bem, e isso foi um negócio que eu falei lá no piloto também, é me comunicar, né? E agora que eu tô praticando, que eu tô me exercitando, que eu consegui ter a falta, assim, como não é falta de noção, pode ser também falta de noção, mas eu pude ter, assim, me permitir, tipo assim, quer saber, vamos gravar muito mais, vamos se despreocupar com a duração, enquanto estiver vindo, vamos deixar fluir, sabe? Então, foi um negócio que quando eu fui me permitindo fazer por isso, eu ainda concordo, continuo da mesma opinião, sabe? Eu pensava pra mim assim, olha, eu aposto que se eu for gravar um programa sobre assuntos variados e tentar, tipo assim, como se eu estivesse numa conversa, só que sem ter outra pessoa para interagir comigo, infelizmente. Mas simplesmente confiar em que eu teria pontos para dar e sujeito uma maneira que fosse concisa de ir elaborando argumentos, sabe? Isso daí para mim, além de eu ter essa confiança, porque, né, como eu já falei em alguns dos programas introdutórios, isso aqui é praticamente assim, eu tô construindo assim, além de estar construindo uma narrativa, mas é como se eu fosse, né, tá fazendo com que quem acompanha os programas de audiência vai descobrindo características minhas, assim, de vários momentos da minha vida, né? Justamente porque eu falei que parte da minha vontade, minha necessidade até de criar um produto fora da métrica normal é que eu não acredito muito naquela história de que tudo dá para fazer de uma maneira curta, breve, esmagada, sabe? Realmente acho que tem muitas coisas que, sabe, que muitos assuntos, entendeu? Muitos pontos, porra. Se eu fico 1 hora e meia falando de um tema ali é porque eu acho que tem 1 hora e meia de coisas para ser dita, sabe? Eu não acho que eu tô, tipo, de vez em quando sou um pouco redundante, eu sou, mas eu também acho que a redundância faz parte de vários discursos aí, entendeu? Justamente porque, sei lá, algumas coisas têm que ser marteladas múltiplas e múltiplas vezes, né? Não é como se uma vez que a pessoa escuta uma associação ou uma lógica, ela vai entender. Eu sei que não funciona assim, sabe? Acho que nunca acontece na minha vida de qualquer coisa que eu ouço que é novo pra mim, tipo assim, olha, eu não conhecia essa informação, alguém tá me passando uma informação nova, é muito difícil que aquela informação nova seja, tipo assim, bem percebida de imediato, sabe? Tipo assim, olha, eu nunca tinha pensado sobre isso, tu acabou de me falar e agora eu tô, tipo, super de acordo, concordo demais, eu acho que isso daí é a melhor coisa que eu já ouvi, sabe? Com certeza o tipo de coisa que eu vou ouvir, eu vou levar em consideração, vou ficar, quando eu vou ouvir de novo, vou pensar de novo, buscar exemplos, vou buscar referências, vou buscar contrapontos, entendeu? Vou tentar entender o que eu acho e a longo prazo eu posso me dar pelo convencido se aquilo lá realmente for se mostrando algo que, né, eu posso comprovar, sabe? Então, né, essa é outra coisa que eu acho que é outro ponto. Eu não sei se eu já falei especificamente sobre isso, mas é outra coisa que eu posso destacar, sabe? Que eu acho que é importante. Tipo, é uma das várias coisas que eu não tenho medo de compartilhar como uma característica que eu busco adotar pra mim e que eu acho que outras pessoas deveriam adotar pra elas também, entendeu? É uma dessas coisas que eu não venho com uma falsa modéstia, eu vou dizer assim, não, não, não. Tipo, não, eu acho que é um negócio que eu faço que é legal, que é bacana, e se tu conseguir fazer isso aqui pra ti também vai ser legal. Que eu acho que, tipo assim, nós temos que ser, tipo, pessoas críticas, pessoas questionadoras, sabe? E o que eu quero dizer isso é, sempre que tu tá recebendo uma informação, tu tem que buscar referências, tem que buscar no teu banco de dados, sabe? Tem que falar assim, tá, é a primeira vez que eu tô vendo isso? Não, não é. O que eu já vi? Já vi um monte de gente falando sobre isso? Qual a minha opinião sobre isso daí? Eu já refleti, já pensei, já estudei? Você não tem opinião sobre isso, entendeu? E claro que tem coisas muito mais simples que tu já tá normalizado dentro de tuas opiniões sobre aqueles assuntos, mas outros assuntos talvez tu nunca tenha pensado, tu nunca tenha refletido, sabe? Então tu tem que questionar as coisas, entendeu? E eu acho que isso daí todo ser humano precisa ser assim para ser um cara, sabe, que é livre de controle mental, de controle mental realmente é manipulação, entendeu? É um tópico que eu já abordei várias vezes aqui e tal. Acho que a primeira vez que eu entrei nesse assunto
especificamente falando de manipulação, foi, acho que, o programa 18, sabe? Sem contexto número 18. Porque é outra das coisas que é uma crença, tipo, uma frase simples, ó, já tô abrindo, cara, tá começando a vir um insight dentro de insight, depois eu não sei se eu vou conseguir voltar e ligar todos os pontos, mas vamos tentar. Eu vou tentar agora, eu vou abrir mais um ponto, e depois que eu abrir esse ponto, eu vou tentar voltar para os anteriores. Isso aqui vai ser um desafio, gente, mas vamos lá. O que eu quero dizer é que tem uma frase que a gente vê muitas e muitas e muitas vezes, eu vi, pelo menos li várias vezes, né, que diz o seguinte, que se tu não controlar a tua mente, alguém vai controlar ela por ti, sabe? É uma simplificação do que é todo o conceito de manipulação, mas que eu acredito piamente, isso é a verdade. Eu acho que é assim que funciona a vida real. Tipo assim, não na ficção, não nos filmes. Assim, tu que tá me ouvindo e eu pra mim. E eu também que tô falando contigo. Funciona assim pra nós. Se tu não tem boas razões, tu não tem convicções enraizadas sobre qualquer assunto que seja, sabe? E tu não fica buscando essas convicções e buscando exemplos e buscando contrapontos, tu não fica fazendo esse esforço real. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que as pessoas têm essa possibilidade em certas condições, porque realmente não tem, entendeu? O ato de pensar, de refletir, realmente é um privilégio que as pessoas alcançam, e quando eu digo privilégio, até eu tenho ele, depois que tu tem várias necessidades, tipo assim, que foram supridas, entendeu? Desde lances fisiológicos, como tu ter a capacidade de se alimentar, de beber água e tudo mais, sabe? E daí, depois disso, tu vai ter outras questões até emocionais, sabe? De sustento, aí tu pode refletir e pensar, tudo bem, entendeu? Então, eu não tô incluindo todo um pessoal que, por várias questões, não podem ter uma vivência que permitam ele se refletir, se questionar, entendeu? Eu tô fazendo esse esclarecimento aqui porque de vez em quando o pessoal pode tentar levar para esse lado. Não é essa questão, mas agora eu tô assumindo que tu que tá me ouvindo, tipo, pelo menos tu tá tendo a possibilidade de estar ouvindo o podcast. Então imagino que tu tá numa condição na tua vida, não que ela é perfeita, mas pelo menos tu tem a autonomia de refletir, sabe? Eu acho que tu tá numa condição, por mais que tenha dificuldade, tu tenha que correr atrás, tu tenha que batalhar, tu tenha que se virar, assim como eu tenho, assim como eu sempre tive, nós chegamos já num ponto que a possibilidade de se questionar, de refletir, de ter exemplos, de ter referências é real para mim e para ti, não é verdade? É real. Então eu acredito que assim, sobre qualquer assunto que seja, sabe? Não que tu tenha que ter opinião sobre todos os temas, mas é super óbvio que uma pessoa que ela não tem opiniões claras na cabeça dela, ela está muito sujeita a ser controlada por alguém que tem opiniões, que tem convicções e que tem discursos que simplesmente puxam ela para si, sabe? É aquela velha história de várias questões, seja política, seja religião e vários outros assuntos, simplesmente pessoas na volta dela, sabe? Muita gente que não tem convicções enraizadas com tudo, a personalidade dela é moldada por pessoas na volta dela que têm maiores assim razões para ser como elas são, sabe? Maiores crenças, maiores motivos. Então, a verdade é que isso daí pra mim faz parte, é um tipo de coisa que eu tento alertar as pessoas, sabe? Eu realmente acho que existem essas coisas de manipulação, e eu acho que o primeiro fato que as pessoas têm que estar é consciente que existem, sabe? É tu entender que, tipo assim, pô, tem gente que tá tentando controlar a tua mente na forma que tu vai pensar, como que tu vai reagir, as coisas, como que tu vai se articular, o que que tu pode pensar, o que que tu não pode pensar, o que que é bem visto, o que que é mal visto, sabe? As pessoas querem controlar a mente de você, sabe? De certa forma, até isso que eu falo aqui é uma forma de, tipo, dá pra dizer que é uma forma de manipulação, mas é que justamente por eu não querer que seja manipulação, é que eu torno o mais explícito possível, né? Como eu já tentei definir uma vez, manipulação é a intenção não declarada, né? Se tem alguma intenção que eu não declarei aqui, aí sim é uma manipulação. E talvez tenha, vocês nunca vão saber, né? Mas agora, quando eu digo que a minha intenção de falar isso, olha, para vocês saberem que existe essa agenda real, sabe? Isso não é balela, isso não é loucura. Tipo, tem pessoas que o que eles querem realmente é controlar a tua cabeça, sabe? Sobre diversos assuntos. E não é só a tua, é de todo mundo, é da sociedade. Eles querem fazer esse tipo de coisa, sabe? E muitas vezes nem eles acreditam naquilo que eles estão falando, mas eles acreditam naquilo lá como uma ferramenta de controle, sabe? E justamente porque existe pessoas assim em abundância. Existem pessoas que por várias razões não se questionam, seja porque ela não tem a possibilidade mesmo, ou porque ela adquiriu uma personalidade, tipo assim, de simplesmente não ter por que saber, sabe? Tipo assim, a vida inteira, a maioria das pessoas vive sem saber muita coisa sobre nada, sabe? Essa é uma verdade, entendeu? Nem todo mundo é uma pessoa que tem interesse, assim, até, tipo, sabe? Esse tem uma característica minha que também entra nesse mesmo escopo, esse mesmo escopo não, outro escopo, mas é o mesmo lance, sabe? Que, assim como eu acho que as pessoas têm que ser questionadoras, mas não, eu queria terminar esse ponto, porra, eu já ia abrir outro, vou terminar esse negócio de questionamento, tá? Então, enfim, essa minha mensagem, eu também entendo que ela pode ser mal interpretada para levar naquela vibe, assim, de
a teoria conspiracionista, ou pior ainda, negacionismo, sabe? Que é negar certas coisas, tipo, o que é negacionismo, sabe? E por que o que eu tô sugerindo aqui não é negacionismo, sabe? Eu vou ensinar para vocês como fazerem teorias, hipóteses de uma forma real, sabe? Uma forma plena, é uma forma que aquilo lá que tu tá sugerindo, que tu tá ponderando, que tu tá levantando a possibilidade, aquele questionamento, sabe? Não é uma questão de negacionismo, sabe? Sabe por que o meu discurso aqui não é discurso de negacionista? É que simplesmente tu tem que saber o que são fatos, entendeu? Isso já envolve pesquisa, já envolve tu saber o que é uma coisa comprovada, que não é, não cabe tu tá opinando sobre aquilo lá, sabe? E daí tu não vai ser uma pessoa que nega fatos, entendeu? Aí tu não vai ser um negacionista, que é uma pessoa que, tipo, ela passou do ponto que eu tô sugerindo que vocês sejam e que eu tento ser, que é uma pessoa que é questionadora, que ela não vai ser, tipo assim, a chance de alguém me manipular, tipo assim, ele tem que ser super sofisticado nessa questão da manipulação, sabe? Super sofisticado, porque a minha tendência a qualquer coisa que vai tentar ser sugerido pra mim, sabe? Qualquer história que a pessoa vai me contar, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, alguém vai me contar uma experiência particular dela que ela passou. Eu nunca ouço aquela história pensando, tipo assim, é assim que aconteceu porque é verdade absoluta, sabe? A minha forma de ouvir qualquer história que o ser humano tá contando é tipo assim, olha, é essa história que ele tá contando pra mim, é essas informações que ele quer que eu saiba. Porque ele tá montando uma narrativa que pode ou não pode ser real, mas eu entendo o que ele tá querendo que eu sinta com essa mensagem. Eu tô entendendo se essa pessoa quer se vender como uma vítima ou simplesmente está expondo uma realidade ali que ela acredita que era injusta, sabe? Eu sei o que está sendo dito, mas no momento nenhum que eu tô ouvindo aquilo lá, eu assumo que necessariamente seja verdade, necessariamente seja um fato. Por que seria, entendeu? Simplesmente a pessoa tá me contando de acordo com os termos dela, com as palavras dela. O mesmo vale para mim, sabe? Eu quero que todo mundo que me ouça não necessariamente bote a mão no fogo por mim, simplesmente saiba que é assim que eu tô posicionando, é assim que eu tô me expressando, sabe? Porque cara, é assim que é a vida real existe esse lance de manipulação, não é só tipo coisa que a gente fica falando, sabe? Não, existe real, existe dentro de casa, existe nas famílias, sabe? Existe nos relacionamentos, sabe? As relações humanas e as sociedades foram erguidas por essa questão de manipulação, sabe? É simples assim, é intenção não declarada, faz parte da sociedade, muitas pessoas usam desse recurso, sabe? E não só pessoas, empresas, marcas, governos, nações, religiões, instituições usam de táticas de manipulação para controlar a cabeça das pessoas. Então, tipo assim, eu acho que questionar é o mínimo que todo ser humano que quer ser autônomo, que quer participar da sociedade, quer contribuir, que quer, enfim, ser uma pessoa que, olha, quer participar do debate democrático, ela tem que estar ciente de todas essas coisas, estar sempre super crítico, entender que outras pessoas vão pensar diferente justamente por serem críticas também, e todo mundo vai estar criticando, e é isso que tá, sabe? Volta para aquela velha máxima do... Acredito que é uma frase de algum filósofo grego que já ouvi um monte de vezes o nome, só que eu não memorizo o nome dos caras, porque pouco importa, sabe? O que importa mais para mim é o que a frase está sendo dita, mas é aquela história do que, tipo, tem que questionar tudo, sabe? Daí tem até aquela imagem que virou mesmo na internet. Ah, tem que questionar até isso. Tu falou exatamente isso, entendeu? Porque é isso que tu quer. Se tu quer criar pessoas críticas, tu tem que criar pessoas que vão criticar aquilo que tu tá falando. E é isso que eu acho que isso é mais saudável do que uma sociedade que não critica nada, sabe? Que não questiona nada, que não tá. Tá tudo. Vamos continuar vivendo assim, porque sempre foi assim, entendeu? Eu prefiro uma sociedade que tá todo dia sempre questionando as coisas e por quê, e as pessoas estão sempre querendo trazer mais exemplos, mais argumentos para conseguir provar para os outros por que é assim, por que é assado, sabe? Por isso que negacionismo é um bagulho burro e que não é o que eu tô falando, sabe? Não é questionar aquilo que já foi comprovado, estabelecido, sabe? Se tu ficar agora questionando se, pô, será que dentro do corpo humano tem sangue, sabe? Será que a água é molhada, entendeu? Tu vai começar a questionar essas merdas. Será que o sol é quente, sabe? Será que o sol é quente? Será que a água é molhada, sabe? Será que radiação dá câncer, sabe? Porra, tu vai começar a questionar os bagulho que já outras pessoas já gastaram o tempo deles, cara. Já gastaram a vida, entendeu? Já viveram, existiram, morreram, deixaram estudos, deixaram dados, deixaram análise, deixaram um monte de coisa que tu pode estudar, ler, ter exemplos, entendeu? E tem algumas coisas que simplesmente não cabe a ti mais questionar, porque não tem mais brecha para um questionar um negócio que já está mais do que estabelecido. Agora, tudo o que não tem uma comprovação, e acredite, cara, a maioria das coisas dessa realidade, dessa existência, dessa vida, não são comprovadas, entendeu? Então, cara, tu tem
larga escala de coisas para tu discutir, para tu debater, para tu questionar, para tu opinar, para tu contra-argumentar, entendeu? Para tu ouvir aquilo lá falando e tu não precisa achar que aquilo lá é uma verdade absoluta. Tu pode pensar pro outro lado, sabe? Tu pode pensar, será que é assim mesmo? Vamos olhar pro outro lado. Mas tu tem que fazer pesquisa, tu tem que ler, tu tem que refletir, tu tem que se importar com a tua opinião antes de falar para os outros o que tu pensa. Tu tem que, tipo assim, porra, se eu quero falar alguma coisa para alguém, eu vou saber do que eu tô falando, entendeu? Porque, sabe, eu acho que essas coisas são... Nem sei muito bem agora por que eu comecei a falar disso. Mas eu acho que é uma coisa importante para a sociedade. Esse que é o ponto, entendeu? Porque na verdade também é isso daí, entendeu? É uma motivação por trás de tudo que eu fiz aqui desde o começo. É acreditar que, pô, a gente tá numa onda de emborrecimento, a gente tá numa onda de banalização, a gente tá numa onda assim de tudo ser simples, tudo ser pequeno, tudo ser pouco. Vamos mastigar, mastigar, mastigar. E esse sistema não tá funcionando, entendeu? Não tá fazendo com que haja maior esclarecimento. As pautas não estão progredindo. Simplesmente por isso que eu faço programas que eu falo que são derivados, entendeu? Eu falo, olha, pra te entender melhor o que eu tô falando aqui, tu tem que ouvir o que eu falei lá antes. Porque, cara, eu acho que real é assim que as coisas são, entendeu? Eu não acho que as coisas sejam simples, eu não acho que tu vai conseguir fazer construção de nada, cara, em 10 minutos, numa única vez, sabe? Então por isso que eu também não me importo de voltar para o mesmo assunto de outras formas, sabe? Reabordar aquele mesmo tema, trazer um novo exemplo. Porque, porra, várias dessas coisas que eu me envolvo aqui para falar, várias dessas coisas que eu me sujeito aqui a estar expondo, sabe? Tem várias motivações, entendeu? Tem várias, tipo, algumas realmente porque eu acho que, né, são pontos que ninguém traz mesmo. Eu penso assim, cara, quase ninguém fala sobre esse assunto, ou pelo menos quando falam, não falam tudo que eu acho que poderia ser dito, sabe? Deixam de lado certas coisas, porque tá, ou porque essas pessoas não pensam isso, ou porque elas se esquecem, ou porque elas não concordam. Então, de qualquer maneira, eu penso, bom, então tá aí algo que eu posso fazer. Então, né, essas coisas todas assim que eu refleti depois de ter ouvido o episódio piloto e me lembrado de todos os temas que já expus aqui, assuntos referentes, enfim, tanto questões históricas variadas, opiniões sociais, opiniões culturais, compartilhei questões, sim, pessoais minhas referente à vida e também artisticamente falando, gostos que eu tenho, preferências, fiz uma maratona sobre filmes de terror. E lá naquele programa piloto eu tinha dito que eu estava muito descontente, e honestamente é uma coisa que eu acho que hoje em dia estou muito menos descontente, sabe? Então eu posso dizer que nesse quase um ano que eu estou gravando um podcast, o objetivo foi atingido, sabe? Eu me sinto, tipo, o ato de estar aqui tentando criar um programa, tentando. Não é simular, digamos que é simular uma conversação de um lado só, basicamente, sabe? Que era realmente um objetivo, sabe? E trazendo coisas assim que eu acho que são tem a ver assim com o fato de que eu acredito que eu seja uma pessoa assim muito consciente, e quando eu digo assim, eu vou tentar explicar que essa aqui é outro insight meu, sabe? Eu tentar fazer com que pessoas que não vivem dentro da minha cabeça consigam entender um pouco de como ou porquê que eu sou do jeito que eu sou e eu penso as coisas do jeito que eu penso, porque eu acredito que eu sou uma pessoa muito consciente e isso pode ser muito ruim e muito bom, sabe? Mas que nem eu já comentei algumas vezes do capítulo da questão assim da crise existencial. Infelizmente eu não sei de cabeça qual é o programa que eu mencionei essa história, mas eu acho que é antes do programa 20 também, é um dos primeiros programas que eu menciono esse tipo de assunto, porque tipo, eu tenho certeza absoluta que daquele momento em diante eu nunca mais me esqueci das coisas. E quando eu quero dizer assim, não é que eu me lembro de toda a minha vida fotograficamente, sabe? Não, não é esse tipo de coisa que eu tô sugerindo. Mas eu quero dizer que daquele momento em diante, cara, pra bem ou pra ruim, eu era extremamente consciente, sabe? Eu estava sempre, tipo assim, sempre me perguntando coisas minhas, por que eu me sentia de certa forma, pensava sobre os assuntos da vida, sobre tudo, todas as frases que tu já ouviu, se eu ouvi também, tu pode ter certeza que eu já pensei demais sobre aquilo lá, sabe? E as minhas atitudes, os meus sentimentos, as atitudes dos outros, e questões culturais, questões sociais, questões históricas, questões religiosas, eu me tornei uma pessoa, tipo assim, bizarramente consciente que conforme eu fui vivendo a minha vida, eu fui vendo que outras pessoas não são assim. E daí eu vou deixar bem claro que, nesse ponto aqui, eu não tô querendo dizer que, sabe, necessariamente seja bom ou ruim. Eu só tô compartilhando como é que é essa vivência, entendeu? Essa experiência. Tem muitas pessoas, assim, que... Tipo, essa é outra coisa que vem junto com esse meu talento de comunicador que eu acredito que eu desenvolvi, sabe? Eu não acho que necessariamente eu tenha nascido com uma, tipo assim, uma predisposição a fazer bem isso aqui que eu acredito que eu faço bem, que é passar adiante uma mensagem para outras pessoas e tudo mais,
Só que, né, o que que é comunicador? Vamos começar por aí, definir bem claro. É um fenômeno, assim, que para começar, eu sempre me enxergava, assim, uma pessoa, assim, um bom comunicador, passar uma boa mensagem, entendeu? Eu ouço o que as outras pessoas estão falando, eu aprendo, eu entendo o conceito deles, o que eu acho que faz sentido para mim, eu adoto, e eu vou fazendo isso regularmente, diariamente, desde o dia que eu adquiri essa consciência, que provavelmente eu tinha consciência antes, mas eu quero dizer que daquele capítulo da crise existencial se tornou outra coisa, sabe? Foi incessantemente demais, sem nunca dar descanso, entendeu? Inclusive até muito, tipo, eu sempre quis ser melhor em meditação e até hoje em dia eu busco mais, eu tento mais, mas para mim é muito difícil desligar esse negócio do raciocínio, da reflexão, da análise sobre mim e sobre os outros, entendeu? Então é um tipo de coisa que eu tô tão envolvido com essa ideia de que eu sou obrigado a refletir sobre as coisas, que a única coisa que eu posso fazer para não enlouquecer, que eu acredito que eu não seja louco, para não enlouquecer é o quê? É tentar direcionar isso para algo positivo, sabe? Se eu sou curioso sobre as coisas, eu tento, bom, essa curiosidade tem que virar algo bom, entendeu? Essa curiosidade vai ter que me levar para o esclarecimento, para uma informação, para o sentimento, assim, de ter buscado mais uma informação que me dê um certo, assim, de capacidade de entender melhor, ou explicar melhor, ou articular melhor o porquê das coisas serem assim para mim, eu enxergar dessa forma, eu sentir dessa maneira, sabe? Então, meio que eu senti que eu fui obrigado, não é como se, eu não acho que eu tive uma escolha, honestamente, sabe, eu não acho que eu pude escolher ser assim, eu simplesmente fui reconhecendo essas questões, né, aí o que que isso me levou para o comunicador? Ah, sim, é que isso daí também é um bagulho que eu devo ter mencionado num dos programas referente ao bullying e tudo mais, que tipo, apesar da minha vida não necessariamente me estimular a me comunicar com as pessoas, por alguma razão eu notei que, bom, calado eu estava prejudicado, sabe? E isso daí eu acho que tem a ver em todos os ambientes familiares. Agora que eu já expliquei algumas coisas sobre como eu fui criado, como eu cresci, entendeu? Eu acho que, honestamente, dentro do ambiente familiar, eu já era também meio que ignorado, ou desprezado, ou não, sei lá, eu não sentia muito como se as pessoas criassem vínculos comigo, tanto é que eu não criei vínculos com a maioria dos meus parentes, sabe? As pessoas que eu ainda tenho algum contato é minha mãe e o meu pai, e em muito menor escala o meu irmão. Eu poderia entrar em cada um desses assuntos específicos, provavelmente eu vou fazer, mas não nesse momento, não agora, mas né, eu poderia explicar essas dinâmicas, sabe? E, e outros familiares mais distantes do que isso, entendeu? De avós, tios, primos, não tenho contato com ninguém, entendeu? E quando eu tô destacando isso aqui, eu não tô querendo dizer assim que necessariamente ah, eu culpo essas pessoas. Quer dizer, pra ser honesto, eu vou dizer que em parte eu culpo sim, porque, tipo assim, hoje em dia eu sou um homem adulto, sabe? Mas eu quero dizer que quando eu tava crescendo, a minha raciocínio é o seguinte: se eu, como criança, me sentia que eu não era importante, que ninguém me queria muito bem, e honestamente ninguém tentou evitar isso, entendeu? Não é como se, como eu. Quando, tipo assim, quando eu cheguei na minha adolescência, eu tive autonomia de dizer, mãe, eu não quero mais participar desses eventos de família, eu não sinto que alguém lá realmente se importa comigo, eu não sinto que alguém lá realmente me conhece, e não sinto que alguém lá realmente quer me conhecer, sabe? Então, eu já passava por essa dinâmica dentro de ambientes familiares, então não é como se alguém, muitas pessoas da minha família conversassem comigo, me estimulassem a me expressar e quisessem saber quem eu sou, o que que eu achava e por que que eu era assim, sabe? Não é uma coisa que rolava assim em ambientes familiares. E quando eu já contei especificamente toda a minha jornada no ensino fundamental e um pouco do ensino médio que eu parei, não cheguei a concluir algumas questões ali da minha vida de adolescente, sabe? Mas eu destaquei que fui marcado por essa questão do bullying, do abuso, do ser deixado de lado, por várias questões, já elaborei mais aprofundadamente, agora eu não vou poder reiterar todas elas, mas né, eu tive essa questão, eu senti esse distrato na pele, então eu acho que foi isso que me levou a entender assim, bom, cara, calado tô perdendo. A verdade é que eu não sou o tipo de pessoa que você fica quieto. Tipo, ninguém vai se importar comigo, ninguém vai se ligar, ninguém vai querer se envolver, ninguém vai. Cara, a verdade é que se eu ficar em silêncio, eu já tô excluído dos espaços, entendeu? Foi assim que eu vivi, foi assim que eu senti as coisas acontecendo. Então, daí, logo, muito cedo, desde jovem, eu entendi que, tipo assim, olha só. Eu preciso criar os laços, eu preciso criar os vínculos, eu preciso alimentar os vínculos, eu preciso, tipo, a comunicação é a minha melhor arma, é a melhor ferramenta. Sem ela eu não vou chegar a lugar nenhum nunca, sabe? E eu persegui isso com tanta clareza, com tanta ambição, e eu tava sempre fazendo estudo real, sabe? Sempre que eu tava ouvindo, eu tava estudando, eu tava realmente refletindo sobre o que está sendo dito, o que isso aqui serve para mim, será que eu quero usar essa palavra no meu vocabulário ou não, sabe? Toda isso daí eu fazia assim, embora não fosse necessariamente tão consciente quando eu era criança, conforme
Na minha adolescência já eu entendi que eu fiz isso, eu fiquei assim, caralho, foi isso que eu fiz, sabe? Porque chegou um momento que eu tava colhendo frutos, sabe? Chegou um momento da minha vida que, apesar da minha infância, eu não senti, tipo assim, eu acho que o fato de eu ser bom nisso que eu tô fazendo aqui agora, já me servia pra eu conseguir criar alguns vínculos na minha infância, na minha juventude, sabe? Só que fora eu cheguei na vida adolescente, na vida adulta, aonde toda essa informação, todo esse excesso de esclarecimentos, todo esse poder de contextualizar, de me fazer claro, de conseguir inserir imagens mentais para as pessoas, se torna muito mais relevante. Eu honestamente, tipo assim, eu não sei muito bem como é que as pessoas vão perceber, mas eu acho que isso faz parte da questão de honestidade que todo mundo sempre fala, sabe? Eu acho que tu tentar articular as tuas sensações da maneira mais honesta possível é importante, e daí o outro lado da moeda vai interpretar como ele quiser. Mas eu, honestamente, quando eu era criança, eu já me sentia que quando eu estava interagindo com outras crianças da minha idade, é como se eu não pudesse estabelecer muitos vínculos, geralmente, porque eles não acompanhavam o meu nível, assim, de assuntos. E daí pode soar muito arrogante, muito prepotente. Cara, olha, vocês podem interpretar como vocês quiserem, mas honestamente era assim que eu me sentia lá naquela época, entendeu? Lá naquela época eu pensava assim, mano, eu posso falar, explicar tantas coisas, contextualizar e dar assuntos, dar referências, eu posso ter uma grande bagagem de comunicação, entendeu? Porque, cara, e que nem eu disse, isso daí era só do dia a dia, sabe? Eu não tô comparando a pessoas que não tiveram essa vivência que nem eu, não tô dizendo que é certo, que é errado, mas eu me tornei isso por só Deus sabe por quê, Deus, só Deus sabe por quê que isso era importante pra mim desde tão cedo. E não dava muito certo, mas eu confesso que quando chegou no ensino médio, e quando chegou na minha vida adulta, foi o que me fez chegar até aqui, entendeu? Foi o que me fez sobreviver, foi o que me fez ser feliz, sabe? Pelo menos até nos momentos que eu consegui felicidade, que eu estive feliz, sabe? Que ninguém tá feliz o tempo inteiro, mas eu já tive capítulos de depressão na minha vida, sabe? Eu não vou desacreditar nisso, e a depressão é um tipo de coisa que talvez nunca vá embora, ou ela fica voltando, tu tem recaídas e tudo mais, mas, né, eu sei que eu tive momentos que eu me senti feliz e me senti realizado, e isso acontecia muito graças a essa capacidade de comunicação, sabe? Tanto para criar laços com amigos, que eu consegui criar amigos que eu me senti mais, assim, querido, sabe? Durante a minha infância e minha juventude, eu achava aquela sensação que eu descobri que depois que eu cresci, que outras pessoas sentiam, que é como se eles realmente não fossem muito importantes em qualquer lugar, sabe? Tipo assim, eu senti isso na família e eu senti também isso nos grupos de amigos que eu tive até meus 15 anos, mais ou menos, sabe? Eu também me sentia que eu tava naquele lugar, naquele espaço, mas se eu não estivesse ali, não é como se alguém estivesse dando muita bola, né? Que alguém se fosse sentir falta da minha presença, sabe? Eu só fui começar a me sentir assim mais necessário, mais importante, mais realmente esse alguém que as pessoas queriam ter por perto e eu estar por perto tinha um valor agregado para aquela experiência. Foi na minha adolescência, foi tipo assim, relacionamentos amorosos, que eu já me senti daí incluído, necessário, importante para as pessoas que estavam comigo, minhas namoradas que eu tive na vida, e também com amizades, com laços que eu fiz com amigos que ao longo daquele relacionamento, dos comentários que eram feitos, dos laços que eram estabelecidos, das demonstrações de afeto, de carinho, enfim, da construção de uma amizade que eu comecei a ter depois da minha adolescência, em direção à minha vida adulta, essas coisas daí fizeram que eu pensasse, pô, finalmente, entendeu? Finalmente tô tendo reconhecimento por causa dessas coisas que eu cultivei. Porque, tipo, se eu tenho assunto, se parece que é interessante, se parece que eu tenho referência, se parece que eu tenho exemplos, se quando eu tô conversando com a pessoa eu sei ouvir para ela e depois comentar de volta de uma maneira que passe alguma coisa positiva, que estimule, enfim, se eu consigo fazer todas essas coisas que é o que me dizem e é o jeito que eu me esforço para ser, e eu sei que é um negócio super consciente, sabe? Eu não vou pegar assim e agora eu não me lembro de. Tipo, eu sei tudo que eu tava falando, mas agora me faltou. Por que eu tinha começado a falar sobre esse assunto, entendeu? Ah, não sei se tinha a ver com o lance de aptidão, os caralho. É, porque esse daí é um bagulho que não necessariamente eu achei que eu deveria. Tipo, que eu sentia dentro de mim, sabe? Mas eu já persegui isso tão normal pra mim, essa dedicação de aprender, de ter essa fluência, de ter essa capacidade de completamente agora há pouco tinha travado. Vamos engatar de novo, fazer a bola voltar a rolar. E ao mesmo tempo também que uma coisa que eu descobri também é que esse meu jeito, essa minha forma de me expressar, essa minha necessidade de me esclarecer, de me fazer compreendido, de me inserir dentro da cabeça das pessoas, praticamente quando estou conversando, isso daí também nem sempre seria bem visto. Isso daí seria mal percebido, isso seria mal interpretado, isso ia ser visto como... Que nem já falei alguns exemplos sobre arrogância, prepotência, pode ser tipo assim falta de humildade, sabe? Pode ser visto também como intimidador, pode ser visto também como, enfim, como chato, simplesmente tedioso, sei lá, cara. Várias e várias formas desse meu jeito de tentar
criar uma conversação, de criar um assunto, de estabelecer um laço, de criar um vínculo, pode não ser necessariamente algo que a outra pessoa lide bem, né? Só que daí, conforme outra frase que, para vocês terem uma ideia, mais um exemplo claro de uma frase super clichê que vocês ouviram extensivamente e eu também, e eu refleti até chegar a uma conclusão e adotar ela para minha vida, é a frase que diz que, né, tem dois exemplos, na verdade. Eu vou dar aquela história de que nem Jesus agradou a todos e aquela outra frase que não é possível agradar gregos e troianos, né? Essas duas simplificações querem dizer a mesma coisa, que basicamente quando tu tá se fazendo ouvir, tu tá escolhendo um partido, querendo ou não, sabe? Basicamente, quando tu abriu a tua boca, quando tu tá articulando alguma coisa, naturalmente faz parte da experiência de se expressar. Isso está gerando com que certas pessoas se identifiquem e fiquem de acordo contigo e concordem com o que tu tá falando, e o outro lado vai gerar admiração, vai gerar desgosto, sabe? Não tem como. E daí, eu estando super consciente disso, consigo seguir nessa minha lógica aqui, entendeu? Eu penso, bom, é óbvio que nem todo mundo vai parar pra me ouvir, é óbvio que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai achar que é bem intencionado, nem todo mundo vai achar que é bem articulado, talvez tem gente que acha que eu não sei, eu não sirvo pra isso aqui, que eu fico martelando que eu sirvo, sabe? Em parte eu acho que é bem difícil, sabe? A pessoa pode não concordar com o que eu falo, mas eu realmente acho que se a pessoa vir dizer assim, não, ouviu o Renan falando, sabe? Essa minha presunção de achar que eu consigo fazer um programa sem edição e achar que ele vai ficar sustentado só na narrativa que eu tô falando ou também assim nos pontos que eu estou estabelecendo, nos raciocínios, nos conceitos que eu estou contextualizando na mente do ouvinte, sabe? Essa minha crença em acreditar que eu poderia fazer isso direito, tem a ver com a minha vida, com o jeito que eu cheguei até aqui, com os diálogos que eu tive, com os laços que eu criei, sabe? Tipo assim, eu já ouvi outras pessoas atestando que eu consigo fazer isso, então eu comecei a ter uma credibilidade, entendeu? Então, eu já fui criticado de um monte de coisa na minha vida, já fui ofendido de um monte de coisa, eu já sei que tipo de afeto, que tipo de admiração, que tipo de carinho eu posso atrair sendo quem eu sou, e também sei como é que sendo quem eu sou eu posso atrair ódio, ou pelo menos assim... desprezo ou desgosto, eu não sei muito bem os termos exatos que as pessoas podem sentir com relação a mim pro lado ruim, mas eu sei que pode ter uma grande escopo também. Eu consigo ver, me lembrar o que as pessoas falam, o que as pessoas apontam, o que incomoda as pessoas, né? E em parte também essas críticas me ajudam a aprimorar meu discurso, mas entendeu? Outras coisas eu não paro de fazer. É tipo essa questão de ser assertivo, sabe? Eu vou dar eu já acho que eu já fiz algum programa sobre assertividade, mas eu vou até deixar bem ilustrado para vocês, em questão assim, bem simples para vocês entender esse método de comunicação assertiva que eu implemento. Tipo, eu aprendi a implementar antes de eu compreender com exatidão o que eu estava fazendo, e depois eu descobri que outras pessoas também fazem isso e é normal, e é uma maneira de se comunicar, sabe? Tem gente que é assim, tem gente que é assertivo, eu acredito que é uma qualidade, eu acredito que é uma coisa boa, eu gosto de manter comigo, que é basicamente assim. Quando tu tá conversando, quando tu tá opinando, quando tu tá, enfim, tendo uma comunicação com outro ser humano, a tua forma de se declarar, a tua forma de se posicionar, a tua forma de se articular, é basicamente querendo dizer que tu tá certo, sabe? É uma forma assertiva de se comunicar, é uma coisa que tu vê com muito... Tipo, de modo geral, cobram, exigem e pedem de líderes, entendeu? Porque o líder, ele tem que estar passando as coisas de maneira assertiva, ele tem que fazer de conta. Ou se ele sabe realmente, sabe? É aquela várias coisa que as pessoas falam assim, quando sabe, eu já vi aquela expressão que as pessoas falam assim, fulano tá falando com propriedade sobre esse assunto, entendeu? Geralmente, quando as pessoas estão falando quando outras pessoas percebem que ele tá falando com propriedade daquele assunto, tá tendo uma assertividade ali, sabe? É muito difícil que algum discurso que seja muito, tipo assim, eu não sei, talvez seja diferente, sabe? Se a pessoa fica incluindo muito desse tipo tipo, fica deixando claro que ela não tem boas razões para pensar como ela pensa, para dizer o que ela tá falando, se ela fica transparecendo isso até na forma dela se expressar, ela não convence quem tá ouvindo ela. Agora, por outro lado, com assertividade, é muito mais comum que a tua mensagem seja entregue, e se a pessoa tiver, assim, intenção, disposição ou interesse de concordar com aquilo que está sendo dito, é mais comum que ela perceba aquilo lá e fique assim, porra, isso tá muito certo, olha como essa pessoa sabe, como essa pessoa entende. E agora eu vou dar alguns exemplos de vícios de linguagem que eu sei que eu tenho, sabe? Vou expor, vou usar a minha... Eu, ouvindo meus programas e entendendo mais sobre mim mesmo, tentando limitar algumas partes, mas outras partes eu não faço questão de modificar tanto, porque eu quero manter um ar, assim, de naturalidade, sabe? Eu não quero que a minha forma de me comunicar, de me expressar, de me articular com outros seres humanos fique tão... elaborada que eu me distancio de quem tá me ouvindo, entendeu? Eu quero realmente conseguir trilhar uma linha que, na minha opinião, do meu ponto de vista, vai ser a ideal, sabe? Eu vou conseguir
ter uma grande variedade de palavras, eu vou ter um vocabulário que eu acho que vai ter, sabe, vai ser satisfatório na hora que eu quiser me expressar, para conseguir os termos específicos, para demonstrar e ilustrar as coisas exatas que eu quero que o meu ouvinte consiga perceber, mas ao mesmo tempo também eu não quero que isso fique tão fora de si a ponto de eu não ter coisas claras e coisas distintas e coisas humanas que são os vícios de linguagem. Aí agora, depois de ter gasto mais do meu poder de contextualização, eu vou dizer os meus vícios de linguagem que vocês sabem que outras pessoas também têm regularmente, e vocês vão poder notar e vão ver que isso daí não é uma questão assim, de estar consciente dessas coisas, entendeu? Eu ser consciente dos negócios não necessariamente quer dizer que outras pessoas que são inconscientes sobre aquilo também não façam aquilo naturalmente, sabe? Porque se acostumaram e tudo mais. Então, finalmente, vamos falar então do vício de linguagem de comunicação assertiva, que é o mais, assim, básico para vocês verem. Se vocês não estavam entendendo quase nada do que eu tô falando até agora, eu vou dizer a forma mais simples de vocês entenderem o que é comunicação assertiva. Num vício de linguagem é a expressão tá ligado, sabe? Sabe esse expressão tá ligado que eu também uso? É um dos meus vícios de linguagem que eu recorro para fazer essa comunicação assertiva que eu tô tendo aqui com vocês. O que é o tá ligado? Que é um bagulho que tu pode ver, assim, de todas as camadas sociais, mas principalmente de pessoas de origem mais humilde, assim, e tal. E eu não sei se hoje em dia muitas pessoas falam isso, mas eu cresci falando e me acostumei. Mas o que tá ligado sintetiza, basicamente, sabe? Quando tu fala tá ligado, tu tá conversando com a pessoa, olhando na cara dela, é assim, tá ligado? Tu entendeu o que eu te falei? Tu captou a mensagem, entendeu? Tá ligado. E daí, outros vícios de linguagem que eu tenho regularmente, que quem me ouve já pode ter se acostumado, é que eu falo muito sabe. Quando eu termino uma frase, o sabe também é isso aí, entendeu? Porque o que é sabe, entendeu? É mesmo no final, eu tô terminando a frase e eu quero saber se tu compreendeu o que eu falei, sabe? Entendeu? Agora eu soltei meio que de propósito, mas é pra ilustrar um negócio que eu sei que eu faço. Eu termino frases com tá ligado, com sabe, com entende. São todas essas maneiras de me expressar que, cara, isso daí foi desenvolvendo naturalmente, sabe? Eu simplesmente me tornei consciente de que eu faço isso. E eu não vou, tipo assim, eu vou parar de fazer isso porque eu entendo o que eu quero. Eu penso assim, eu entendi isso daí, é a famosa comunicação assertiva, entendeu? Então, pra vocês entenderem que não é necessariamente um fator conscientização que tu faz aquilo lá. Se vocês começarem a notar, vocês vão ver que tem várias pessoas na volta de vocês que quando eles estão falando, quando eles estão elaborando um posicionamento, a cabeça deles vai estruturando aquilo lá como se fosse assim, um argumento, sabe? Como se fosse assim, como se eles tivessem com uma razão para pensar como ele pensa, sabe? E isso é visto como algo bom, é visto como uma vantagem, é visto como uma qualidade. Muita gente busca, muita gente vai atrás, muita gente, né, paga para ter isso daí. E de certa forma, eu não sei necessariamente, entendeu? Se isso daí seria um talento meu. Porque eu sou tão consciente do fato de que eu precisava conseguir fazer bem a arte de me comunicar, para conseguir estabelecer laços, para conseguir estabelecer vínculos, para as pessoas entenderem por que era interessante, por que era agradável, por que era útil para elas ter alguém como eu na volta delas, sabe? Por que apesar da minha aparência, apesar do meu jeito, apesar da minha... Enfim, qualquer coisa que pudesse repelir eles da primeiro momento, por que apesar de qualquer daquelas coisas, ainda assim, eu era alguém que não deveria... Merecia atenção, basicamente, sabe? Não merecia ser desprezado, merecia atenção, merecia ser reconhecido, merecia ser mantido por perto, sabe? Então, essa é uma das coisas, assim, que eu sei que caminharam comigo a vida inteira, e eu também sempre soube que alguma coisa eu ia fazer com esse negócio de comunicação. E já tive ambição, já tive outros projetos, já fiz um monte de coisa diferente, mas eu acho que essa ideia do podcast foi o que foi mais longe, sabe? Justamente porque eu simplesmente falo, quer saber? Bota pra gravar, bota pra falar, deixa rodar, vai se expressando, vai fazendo aquilo que tu fez a vida inteira e no final vamos ver se isso vale a pena, vamos ver se isso é entretenimento, vamos ver se isso é lúdico. E eu vou dizer pra vocês que de vez em quando bate assim aquela tal de síndrome de impostor, apesar de que, não, eu não faço dinheiro, eu não ganho, eu não tô nem perto disso aqui se tornar algo assim. Enfim, não é um negócio, sabe? Eu simplesmente fiz 100 episódios porque pra mim tava funcionando na minha rotina, sabe? Era tipo assim, porra, eu trabalhava, fazia freela, fazia tradução, fazia coisas na minha casa e depois, um dia sim, um dia não, reservava um tempo pra ir vir aqui falar e despejar posicionamentos, reflexões, enfim, era isso que eu fazia. Então, funcionou, entrou na minha rotina, encaixou, que nem eu falei, diminuiu meu descontentamento, sabe? É o tipo de coisa que pra mim eu pensei assim, bom, tá legal, eu gostei, eu vou continuar fazendo, sabe? E esse projeto chegou até 100 episódios, eu não sei até quantos mais ele vai ir. Enfim, o que eu ia falar era o lance, assim, da síndrome de impostor, que pra quem não sabe é um bagulho que geralmente acontece com pessoas famosas,
quando eles estão tendo sucesso, eles estão ganhando grana, eles estão se dando bem, e daí eles começam a se questionar se eles merecem, se eles estão fazendo por merecer, entendeu? Se eles estão... Enfim, se aquilo lá é um reconhecimento real ou se eles estão, tipo assim, porra, as pessoas não sabem que eu sou uma farsa, que eu sou uma fraude, e uma hora isso vai cair, entendeu? Então, eu usei isso daí como exemplo, mas não é nem perto mesmo da minha vida, não. Entendeu? Isso aqui não dá nenhum retorno. É realmente um projeto que eu tô mantendo pelo meu bel prazer, mas o que eu quero dizer é que esse lance de síndrome de impostor me acontece, que de vez em quando eu tô ouvindo outras pessoas falando assuntos que são, tipo assim, os mesmos assuntos que eu abordo, de vez em quando me bate uma síndrome de impostor que eu fico assim, caralho, será que eu não me convenço de que eu falo alguma coisa mais original, mais única, que eu tenho um posicionamento mais interessante, ou até melhor, que eu faço melhor o trabalho de me comunicar, entendeu? Não é sobre ser mais inteligente ou não, é sobre que eu acho que, tipo assim, porra, na hora que eu vou fazer uma ligação entre eu e a outra pessoa, eu sou mais eficaz, sou mais eficiente, consigo transmitir essa ideia com mais clareza, com exemplos melhores, de uma forma mais tangível, mais palpável, que o meu ouvinte capte melhor a mensagem do que eu vejo outras pessoas fazendo, sabe? E é um negócio que eu achava antes de fazer conteúdo, entendeu? Antes de eu gravar conteúdo, era regularmente que eu tava vendo pessoas assim falando, pô, essa pessoa tá falando algo que eu penso parecido, mas eu tenho outras razões, eu tenho outras motivações, eu tenho outros exemplos, enfim. E eu pensava dentro de mim assim, eu acho que eu consigo fazer isso daí melhor, sabe? E daí, isso que eu quero dizer não é achar que sabe fazer tudo, achar que é bem bom em tudo, entendeu? Não é real mesmo, eu não sou bom em várias coisas, entendeu? Mas agora, comunicação eu sou, entendeu? E eu acreditava sempre que eu era melhor que vários outros comunicadores, entendeu? Esse negócio de me comunicar, conforme teve o advento da internet, eu sabia que eu não era o único, sabe? Várias dessas pessoas, assim, que fazem esse lance, assim, que começaram desde sempre, quando começou a chegar o YouTube, ver essa geração youtuber, ver esse negócio de vlog, e várias dessas pessoas faziam sucesso e elas não sabiam por quê, e eu ouvia essas pessoas famosas falando que elas têm síndrome de impostor, sabe? Que elas falam assim, mano, não entendo porque eu fiz sucesso, entendeu? E nem vou dar exemplos, mas tem umas figuras famosas na internet que estão fazendo sucesso faz tempo, ganhando dinheiro faz tempo, entendeu? E, graças ao conteúdo deles, e eles ficam com esse discurso assim, entendeu? Se é uma falsa modéstia ou não, ou se é um auto-sabote real, eu não sei. Eu acho que pode ser uma falsa modéstia sim, porque aqui no Brasil isso tem muito, eu não sei se eu vou querer abrir essa caixa aqui de Pandora no final, mas talvez eu termine no programa falando sobre esse lance assim, de humildade, arrogância, já que eu já mencionei algo sobre desse tipo, então acho que eu vou deixar isso pra depois, sabe? Então tem essa questão daí também e tal, mas existe essa tal da síndrome do impostor, sabe? Então eu não duvido que realmente muitos dos... comunicadores do Brasil que fizeram sucesso por essa característica, entendeu? Eles não sabiam por quê, mas eu sendo alguém que de lá de fora, e eu sei que aquela pessoa tá fazendo sucesso, independentemente de eu gostar ou não do conteúdo, mas é evidente que se tem alguém que o que tornou aquela pessoa popular, famosa, era o fato dela fazer comunicação, e quando eu digo comunicação, é realmente falar com os outros seres humanos, cara. Esse que é um comunicador, sabe? O comunicador comunica as coisas, seja notícias, seja opiniões, seja histórias, seja, enfim, seja qualquer coisa. Isso que é um comunicador. Então, basicamente, qualquer pessoa que cria conteúdo que envolve ele tá falando com a audiência é um comunicador, sabe? Então, várias dessas pessoas que faziam sucesso e não sabem por quê, e depois ficam na internet falando que tem síndrome de impostor, eles são isso daí, sabe? Eles são bons comunicadores. É isso que eles tinham de ferramenta e eles não sabiam. Porque eles pensavam, mas eu sou burro, eu não estudei, eu não tenho faculdade, eu não tenho diploma, eu não sei nada e ainda assim as pessoas estão gostando do que eu faço, as pessoas ainda querem saber mais de mim, querem ouvir eu falando, querem... Gosto quando eu tô transmitindo uma mensagem, eles vão lá e pegam, sabe? E eu sempre pensei assim pra mim, porra, esses arrombados que estão conseguindo um monte de coisa, eu não acredito neles, e eu, que não, tipo assim, não consigo nada, sabe? Por questão assim de comunicação, no caso, né? Questão assim de alcance, digamos assim, eu ainda assim acho que eu consigo fazer direito esse negócio, entendeu? E daí de vez em quando, só que eu não criava muito conteúdo, sabe? Não é como se eu tivesse um canal, não era isso que eu tava falando. Era só, tipo assim, eu pensava assim, pô, eu quero passar a mensagem para as pessoas, de vez em quando as pessoas não pegam e, né, fica nesse negócio. E daí quando eu criei um podcast e, tipo assim, não tem nada a ver com alcance, não tem nada a ver com números, a minha síndrome de impostor era assim, pô, será que então não é uma ilusão minha? Será que eu acho que eu falo direito? Será que eu acho que eu sei criar os assuntos? Será que eu acho que eu sei entrar nos pontos? Será que eu acho que eu sei contextualizar? E eu tô maluco? Mas daí eu confesso que quando bate essa insegurança, eu ouço alguns dos programas mais antigos, principalmente porque foram os primeiros e conforme foi progredindo, eu acho que eu consegui ficar mais tranquilo, mais calmo e dar ainda mais certo do que antes. E honestamente, eu concordo ainda com o que eu achava antes. Eu pensava, não, quer saber? Eu falo desses temas muito melhor, sabe? De vez em quando eu vou dar um exemplo, cara. Sabe um tipo de assunto que me dá vergonha alheia pra caralho? É quando eu vejo várias vezes outros caras, outros adultos, outros homens adultos tentando fazer algo parecido com o que eu faço nos programas que eu critico questões sexistas, questão da masculinidade tóxica, esse tipo de ponto. Pra quem não sabe, a primeira vez que eu falei diretamente sobre esse tema foi o programa Sem Contexto número 20. Eu ouvi recentemente esse programa justamente por causa de uma questão assim, de síndrome de impostor. Eu tinha visto, né,
outros caras da internet fazendo algo que, tipo assim, eu falei, olha, é parecido com o que eu faço, mas não é igual. Só que eu bati uma vergonha alheia, eu não tava gostando muito dos exemplos que o cara tava dando. Parecia que, tipo assim, ele tava muito naquela vibe, tipo assim, sabe que eu sou um macho, me indo em construção. E honestamente eu não me enxergo assim, entendeu? Pô, mais uma vez, pode ser arrogância, pode ser prepotência, mas eu acho que, tipo assim, se eu ficar me definindo assim, eu vou estar me subestimando, sabe? Eu realmente não acho que eu sou um macho em desconstrução, justamente porque eu nunca abracei várias dessas condutas ditas como macho, sabe? Então eu não vou me colocar no mesmo patamar de um cara que ele mesmo tá dizendo que ele tinha um monte de pensamento que, honestamente, eu não posso dizer que eu tive, sabe? Se eu falasse, não, eu comecei do mesmo lugar, tipo, na verdade não, entendeu? Eu comecei de uma mente menos sexista do que a maioria dos caras e já estive consciente sobre essas questões e tô indo contra isso muito mais, sabe? E várias vezes o que eu vejo gente fazendo esse tipo de conteúdo é um cara que ele tá bem nessa vibe, assim, sabe? Sou macho, mas tô me desconstruindo, sabe? E não é assim que eu me enxergo mesmo, não é assim que eu quero passar, não é assim que eu quero que as pessoas me interpretem, e não é os termos que eu uso mesmo, sabe? É outra parada. Então, honestamente, eu ainda acho, tipo, quando eu não ouvi ninguém falando nada nesse sentido que chegue perto do que eu fiz naquele Sem Contexto número 20, sabe? Eu realmente acho que, tipo, pra primeira vez que eu entrei naquele assunto diretamente, e eu pensei assim, pô, será que eu não fico suando esses caras mala de internet que eu fico sentindo vergonha alheia? E não, a minha opinião não é isso, eu acho que honestamente que lá dá pra te pegar e usar como base para explicar esse assunto para outros seres humanos, sabe? Eu realmente acho que é um caráter assim, tipo, só não é melhor porque só tem meia hora, sabe? Se fosse mais longo, eu teria feito um trabalho ainda melhor, sabe? Honestamente, eu acho que eu fiz um ótimo trabalho em introduzir as razões, os motivos, justificar claro, passar a mensagem, conseguir fazer com que o público-alvo captasse que o público-alvo era homens, entendeu? Quando eu falo de desconstruir masculinidade tóxica, o mais importante é os próprios homens que têm essas mentalidades, que nunca refletiram muito sobre questões sexistas e sempre culparam os comportamentos dele no gênero deles, em vez de assumir as suas responsabilidades, sabe? Responsabilidade social, responsabilidade mental, emocional, gente que nunca arcou com essas consequências desses atos, é essa pessoa que eu quero que leve em consideração aquilo que eu tô falando. E honestamente eu acho que isso eu fiz melhor do que qualquer outro cara, sabe? Eu acho que os meus exemplos, as minhas justificativas, as minhas razões, as minhas motivações, sabe? Vários pontos que quando eu ouvia eu falando de novo, eu falei, porra, outras pessoas não falam sobre isso, entendeu? Realmente outras pessoas não conseguem entrar nesse assunto, e que eu digo outras pessoas, outros caras, né? Outros homens que querem bancar esse papel, tipo, mulher também, mas é que mulher faz isso diferente por questões óbvias, sabe? Então, honestamente, é esse o exemplo de coisas que de vez em quando bate uma síndrome do impostor em mim, de leve, que eu penso, porra, será que eu tô me iludindo e achando que eu tô fazendo um bom trabalho e na verdade eu tô fazendo igual que todo mundo faz e não notei? Só que depois quando eu vou parar pra me ver, cara, o meu veredito é o mesmo, sabe? Tipo assim, não, sabe? Realmente, eu trago uma outra ótica sobre aquele assunto, sabe? Pode ser a mesma opinião final que alguém tá dando, só que o meu caminho, a minha jornada, a minha trabalho como comunicador, a minha opinião é mais interessante, é mais bem feita, é mais articulado, sabe? Mais bem desenvolvida. E é isso aí. Essa é outra coisa que agora, essa minha escolha de palavras também, isso também tem a ver com caráter assertivo, mas também tem outra questão, que eu vou entrar um pouco assim nesse fio da meada, sabe? Quando eu entrei naquele exemplo de não poder agradar gregos e troianos, é que basicamente eu entendi claramente que, tipo assim, olha, sempre que eu tá me posicionando, sempre que eu tô abrindo minha boca, eu tenho que saber onde que eu tô mirando, sabe? Isso daí vale pra ti também que tá me vendo, sabe? Quando tu tá opinando, tu tem que ter um alvo. Basicamente, tu sabe o que que tu tá falando. Qual é o objetivo do teu discurso, o objetivo final? O que que tu tá querendo estabelecer ali, sabe? É sobre ti, é sobre os outros, é sobre qual é a intenção da tua opinião? Por que que ela está sendo dada? Por que ela está sendo dita? Porque, honestamente, se tu não tem nenhuma razão para estar falando sobre aquele assunto, é melhor tu ficar calado, sabe? Se tu não tem uma intenção, se tu não tem uma agenda, se tu não tem um plano para aquelas palavras que tu tá despejando pro universo, fica quieto então, sabe? Porque, basicamente, é isso aí. É outra questão, assim, que eu encaro esse lance, sabe? Porque se tu não tem uma mensagem para passar, entendeu? É melhor, então, nem opinar, não é melhor nem participar do discurso, né, participar nem do debate. E uma coisa que eu notei, sendo quem eu sou também, é outra reflexão auto-feita, sabe? Sem, tipo, que é o tipo de coisa que não tem como outras pessoas validarem, porque não vive nas minhas pernas, não entendem isso. Mas eu confesso que outra coisa que eu entendi sobre a minha forma de me comunicar, forma de me expressar, é que eu também tinha, assim, aí eu posso dizer que seria, não sei se é um talento ou uma aptidão, ou simplesmente um defeito talvez mesmo que eu desenvolvi. Mas eu acredito que intencionalmente ou não, quer dizer, intencionalmente se eu quiser sim, mas eu quero dizer que até não intencionalmente, parece que eu tenho um costume assim de mexer nos botões das pessoas. Sabe? Basicamente eu acho que se eu não me cuidar, eu vou fazer a pessoa sentir mal
do jeito que eu tô me posicionando, do jeito que eu tô me expressando. Então, basicamente, se eu quiser deliberadamente, tipo assim, agora eu vou, tipo assim, sabe aquele meme lá do, eu vou acabar com a carreira desse cara, sabe? Se eu quiser acabar com a carreira de alguém, entendeu? Eu posso acabar, basicamente, sabe? Questão assim, do jeito, cara, basicamente a escolha de palavras, a terminologia que eu vou usar, sabe? Em questões desse sentido, assim, eu posso fazer esse trabalho. E de vez em quando, e o ponto é que eu notar que eu consigo fazer isso, eu pensei assim, bom, mas também não aproveitar pra nada e meio que desperdício, né? Imagina se eu tenho aquilo que também outras pessoas gostam, que é essa coisa assim, tipo, a característica assim da provocação, pode ser também definida em alguns momentos como sarcasmo, como ironia, sabe? Eu tenho esse negócio que outras pessoas percebem assim como, né? Já ouvi outras pessoas dizendo que eu tenho esse negócio assim, um famoso assim de cara, basicamente também isso que pode soar meio babaca, mas eu tô realmente falando coisas que outras pessoas falaram e eu tô reproduzindo pra ilustrar bem. Que gente que fala assim, o Renan destrói as pessoas, ou destrói as ideias de uma maneira elegante, sabe? Então é um bagulho que eu fui notando que, tipo assim, olha, pode nem ser a minha intenção, entendeu? Por isso que eu falei, se eu não me cuidar, de vez em quando eu posso usar esse superpoder, entre aspas, no momento errado, sabe? E justamente por eu não querer fazer isso é que eu fui desenvolvendo, eu fui lapidando. Só que agora, eu não tirei por completo de mim, porque eu penso assim, pô, se algum dia eu quiser destruir alguma coisa e eu não tenho mais essa capacidade, sabe? Imagina, tu ter aquilo que muita gente ambiciona, que é muita gente conseguir, né, ter peso, sabe, nas suas palavras. A pessoa querer que, tipo assim, cara, eu não quero ter que me impor fisicamente, eu quero simplesmente colocar algo para baixo com os termos, com os exemplos, com articulações, sabe? Com simplesmente conseguir montar, construir um argumento forte o suficiente, ou uma retórica boa o suficiente para agredir outra ideia, sabe? Nem vou dizer pessoas porque eu não faço isso, honestamente eu não sou um cara do ad hominem. Justamente por isso que as pessoas me enxergam dessa forma, com elegância, porque eles falam assim, pô, o Renan destrói a ideia, faz com que a pessoa se sinta desacreditada, que ele mude de opinião e que mesmo querendo, ele dando o braço a torcer ou não, ele fica sem ter maneira de revidar e parte para outras táticas, sabe? Basicamente isso aí, mais uma discussão avançada de como outras pessoas me percebem, pelo menos isso que as pessoas dizem. Então, né, essa daí é uma característica minha que eu tive que entender o que eu faço com ela, sabe? Porque honestamente, de vez em quando, não é a minha intenção e eu sei que eu posso ser mal interpretado, e justamente por eu não querer, eu vou me controlando, mas honestamente eu não acho que seja um bagulho inútil, sabe? É um bagulho tipo assim, olha, de vez em quando eu quero isso, de vez em quando eu quero. Justamente vocês veem isso à tona em qualquer programa que eu tô sendo muito assim, decidido, sabe? Qualquer opinião que eu tô dando, assim, que não é um negócio que eu ainda estou refletindo, sabe? Eu não estou maturando, por isso que eu falo que eu escolho bem minhas palavras, sabe? Vocês veem que eu tô sendo bem incisivo, que eu tô sendo combativo e usando minhas explicações e termos mais agressivos para ir contra aquilo lá, quando eu falo que o terraplanismo é coisa de gente burra, quando eu falo que o proibicionismo é coisa de gente burra, sabe? Eu não tô falando burro com levianidade. Eu quero que essa pessoa, que se tem pessoas me ouvindo que são terraplanistas, que são proibicionistas, entendeu? Eu já falei, eu desafio essas pessoas a serem terraplanista inteligente, proibicionista inteligente, mas não existe, caralho. Não existe, não há opção, entendeu? Eu tenho certeza do que eu tô falando, entendeu? Isso é minha assertividade e ao mesmo tempo essa coisa que eu falei que pode ser vista como ácida, digamos assim, sabe? Que eu tô mostrando aqui agora, porque essa coisa que eu penso assim, porra, de vez em quando eu quero ser assim, de vez em quando eu quero poder combater ideologicamente um negócio que eu não concordo e que tá naquele, que nem eu falei, tá no campo assim da discussão, do debate de ideias, mas não o terraplanismo, né? Isso não é um debate de ideias. Eu quero dizer que eu não tenho problema de vexaminar, de expor que essa pessoa tá falando merda, tá fazendo abobrinha, se eu já fiz já fiz todo o trabalho de raciocínio mental, entendeu? Agora, se é uma ideia que podemos discutir, eu vou deixar bem claro que eu vou trazer para o debate, sabe? Eu vou tornar legítima a opinião da pessoa, contrária a mim ou não, sabe? Por isso que eu tenho que entender, sabe? É aquela velha história do elogio, sabe? Esse também é um exemplo que eu vi de pessoas, né, de sucesso, justamente porque, né, de vez em quando eu gosto de refletir sobre o que gente que conseguiu fazer alguma coisa tem para falar. E não porque eles são os melhores, não porque eles estão certos, mas talvez haja alguma sabedoria na metodologia por trás de alguma pessoa que conseguiu qualquer coisa em várias áreas diferentes. Aí tem aquela frase que eu já vi algumas pessoas dizendo assim, gente de alto escalão, seja assim alguém de uma empresa ou um diretor de cinema, que a gente que fala que eles escolhem muitos elogios dele, tipo assim, elogio pouco, elogio com precisão. Porque, tipo assim, se tu começa a distribuir elogio
pra tudo quanto é lugar, a troco de nada, o teu elogio meio que perde o peso, entendeu? Porque daí, tipo, quando tu elogiar alguém, não vai passar a intenção que tu queria. Tu quer que quando tu passa elogio, a pessoa capte necessariamente aquilo lá, algo positivo, algo bom, agradável, algo bem feito. É um estímulo. Mesma coisa com a crítica, sabe? Se tu que não critica com incisão aquilo que tu acha, que tu acredita, que tu pensa, que tu pondera, que é realmente passivo de criticar, tu perde a oportunidade de estabelecer, de passar uma mensagem que tu concorda, de fazer uma influência que tu acredita, sabe? Então é um negócio que eu aprendi a lidar com essa minha questão, sabe? E outras coisas assim eu posso te dizer também, eu tô expondo realmente questões da personalidade, até para me expor como ser humano e tentar mostrar algumas coisas que eu erro, que eu tento lidar melhor, outras coisas que não necessariamente eu acho que são um erro por questões práticas. Eu vou dar um exemplo assim, outra frase que simples, que eu abracei desde muito cedo e eu confesso que não foi o ideal, porque eu não acho que as outras pessoas abraçaram que nem eu. Sabe aquela velha máxima de perguntar não ofende, entendeu? Eu sempre acreditei nisso. Só que eu posso dizer pra vocês que hoje em dia, com 28 anos de idade, tendo interagido com vários outros seres humanos, eu acredito que não. Eu acho que muitas pessoas se ofendem com perguntas e eu acho que várias vezes eu criei situações que eu não queria ter criado com perguntas, mas aí nesse caso totalmente não é intencional, sabe? Eu confesso que quando eu faço perguntas pra pessoa, quando eu te perguntar qualquer coisa, cara, eu não tô fazendo um processo assim, de assumir e querer tipo, que tu bote uma corda no teu pescoço. A realidade, quando eu faço perguntas pras pessoas, é que eu quero que elas me expliquem, eu quero que elas falem, eu quero que elas se expressem, entendeu? Quanto mais detalhes, com mais coisas pra me dizer, porque daí eu não quero botar palavras na boca da pessoa, eu quero que ela me diga e baseado no que ela falou, eu posso reagir, eu posso responder a algo que ela falou, eu posso perguntar, entendeu? Porque eu não assumo por ti, cara. Eu não vou dizer que eu sei o que tá na tua cabeça, o que que tu pensou, o que que tu sentiu, o que que tu passou. Eu não faço isso, eu faço perguntas. Só que honestamente, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que muita gente leva mal as perguntas. Eu acho que pergunta é ofensa, eu acho que pergunta é um negócio que é problematizado hoje em dia, sabe? E as pessoas acham que fazer essas perguntas é falta de noção, por exemplo. Mas pra mim, não é, sabe? Realmente acho que perguntas é um negócio que eu lido muito bem. Eu faço perguntas, tipo, variadas e tudo mais para várias pessoas e muita gente age tipo assim como se fosse assim errado, como se fosse vazio. Então é um bagulho que eu posso dizer que eu tinha essa convicção, mas hoje em dia eu já penso 2 ou 3 vezes antes de fazer perguntas para as pessoas porque elas não levam muito bem. Várias vezes as pessoas não lidam muito bem, sabe? É que nem aquela coisa, ah, tipo, que nem aquela coisa não, né? Mas o que eu queria destacar é que outra característica minha que eu fui notando é que eu acredito mesmo que eu sou uma pessoa assim clara, sabe? E quando eu digo isso eu tenho noção de definições claras de palavras e eu uso essas palavras com a intenção, com a proporção que eu quero que seja dita, sabe? Eu costumo entender níveis de palavras, entendeu? Graus, o que cada palavra quer dizer e eu tento escolher de acordo com o momento certo. Só que eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de ser sutil. Acho que aqui no Brasil as pessoas têm um negócio assim de não falar a real, sabe? A verdade é essa. Acho que o brasileiro é muito assim, para vocês entenderem a velha história, se envolver, te aviso, vamos marcar, sabe? Essa velha questão. O brasileiro é muito mais fácil ele te dizer assim, envolver, te aviso, em vez de dizer não. É muito mais fácil, um dia a gente marca alguma coisa do que dizer não, sabe? O brasileiro, eu acredito que a gente vive num lugar assim que é extra sutil a ponto de que uma pessoa mais honesta, mais sincera, é muito mal interpretada regularmente, entendeu? Porque, tipo, digamos assim, ah, a velha questão de dizer que não gosta das coisas, sabe? Eu tinha o hábito, ainda tenho, entendeu? Porque eu tento, quando eu sei o que eu tô fazendo, eu bato o pé firme pra pessoa abrir a cabeça dela, sabe? Porque, tipo, pra mim, quando eu falo que eu não gosto de alguma coisa, isso não quer dizer que eu odeio, que eu detesto, que quem ouve é burro, é idiota, é imbecil, tem mau gosto, blá blá blá, whisky sachê. Tipo, não é real mesmo, sabe? Não é porque eu tô dizendo o seguinte, olha, eu não gosto disso. Tipo, eu não gosto dessa música, eu não gosto desse artista, eu não gosto desse filme, eu não gosto desse desenho. E eu posso ter vários motivos, eu posso destruir aquela obra. Mas, cara, isso daí não quer dizer que as minhas lógicas, as minhas métricas, as minhas opiniões, a minha forma de lidar com aquela obra reflete pra ti, porque não reflete, cara. A verdade é, tipo assim, não é um negócio que eu uso como argumento pra atacar os outros, pra diminuir os outros. Mesmo. Só que aqui no Brasil parece que quando tu fala que tu não gosta de algo que a pessoa gosta, é porque tu não gosta dele, que tu é inimigo dele, que tu odeia a família dele, que tu quer que essa pessoa se foda porque ela tem um gosto diferente do teu. Então, tipo assim, honestamente é um negócio que eu, sabe,
essa é a escolha do negócio, não gostar. E ainda por cima tem outra coisa. Quando eu digo não gosto, não necessariamente quer dizer que eu acho ruim. Às vezes eu não gosto porque eu acho ruim, mas às vezes eu não gosto porque eu não conheço, sabe? Como é que eu vou dizer que eu gosto de algo que eu não conheço, que eu nunca ouvi, que eu não fico tipo assim, porra, eu nunca ouço essa música e agora a pessoa bota uma música, ela fala, vai, eu gosto muito dessa música. O que que eu vou dizer? Eu vou dizer, eu também gosto. Eu vou dizer, não, cara, tipo, eu nunca ouvi essa música, ou tipo assim, porra, a última vez que eu ouvi faz 7 anos, então, tipo, eu não gosto, mas que bom que tu gosta, que bom que tu curte, entendeu? Então eu acho que a gente tá numa sociedade, assim, no Brasil, que as pessoas são sutil demais, elas escolhem muito, assim, as palavras, mas, tipo assim, com uma intenção errada, sabe? Tipo assim, ela não quer dizer aquilo lá de verdade, sabe? Quando a pessoa tá te falando que ela vai ver e te avisa, ela quer dizer não, só que ela não fala isso, sabe? E eu uso as palavras bem na intenção que eu quero dizer, entendeu? Eu tento escolher os termos precisos e exatos para justificar a intensidade do que eu tô querendo passar pra pessoa, sabe? E eu vejo que isso muitas vezes é mal interpretado, porque a pessoa vê aquela minha afirmação naquele nível, e tipo assim, se é uma terra de sutileza, sabe? Se as pessoas acham que, tipo, fala isso, que na verdade quer dizer isso, então quando eu falo um negócio mais pesado do que elas estão acostumadas a ouvir normalmente, eles já pulam pro próximo nível, eles pensam, então isso quer dizer que ele tá me atacando, quer dizer que ele me odeia, quer dizer que ele tá me perseguindo, entendeu? Tipo assim, não, filho da puta, não, seu paranoico do caralho. Só porque a gente tá acostumado a viver num mundo que ninguém fala a real pra ti, quando alguém é um pouco mais sincero, alguém é um pouco mais honesto, as pessoas interpretam aquilo lá como, sei lá, escrotidão, sabe? E eu não tô compartilhando de gente que é escroto, justamente que eu fiz a dedicação, sabe? É muito diferente de eu dizer que eu não gosto para as pessoas que ficam assim, quem escuta esse gênero é um imbecil, quem gosta desse filme é um idiota. Então, não é isso que eu tô falando mesmo, real. Só que tem coisa que as pessoas falam, eu gosto muito disso, eu vou dizer, eu não gosto. E eu só espero que a pessoa leve na boa, entendeu? Assim como, porra, a maioria das coisas que eu gosto, eu sempre soube que as outras pessoas não gostavam. Tipo, se luta livre, que é um bagulho que ninguém gosta mais do que luta livre, cara. Aqui no Brasil ninguém sabe, ninguém entende, ninguém conhece, as pessoas têm preconceito, as pessoas falam mal, as pessoas fazem comentário homofóbico, as pessoas fazem comentário como se eu fosse burro, como se eu não entendesse o que eu tô assistindo, quisesse me explicar um negócio que eu vivo, que eu leio, que eu estudo, que eu assisto desde os 13 anos de idade, sabe? Então ninguém gosta dessa merda, eu tô super acostumado a ver pessoas falando que não gostam, entendeu? Porque elas não conhecem, elas nem gostam, tudo bem, cara, tá tranquilão, tá tranquilíssimo, sabe? É que nem um lance, vou dar um exemplo assim de rock e metal. Tipo, as pessoas têm. Tipo, tem aquele estereótipo do rockista, do metaleiro, que ele só gosta de rock metal, rock na veia, funk na cadeia, sabe? Tipo assim, e eu não vou dizer que as pessoas não existem, elas são reais, beleza. Só que agora, eu penso assim, tá, mas não é exatamente o oposto também? Tipo assim, cara, a maioria das pessoas que eu conheço na vida real, que eu me relaciono, a maioria delas não gosta de rock e metal e elas não têm nenhum problema de dizer isso, sabe? Tipo, eu fico assim, tá, peraí. O rockista metalheiro babaca que é preconceituoso com os outros gêneros se tornou um estereótipo. Só que agora, cara, o que que eu digo pra vocês que, tipo, não, eu conheço um monte de gente que curte funk e pagode e eles super respeitam rock e metal e eles falam legal, eles falam, eu curto esse gênero, sabe? Não, a maioria das pessoas desprezam, sabe? Ridicularizam e falam mal, tudo mais, sabe? Então, sempre foi um gênero que, cara, que de adultos a jovens, sabe? Jovens do Brasil meio que questionavam, também consideravam coisa de louco ou coisa disso. Tipo, tinha vários assim, como posso dizer, assim, estereótipos de que era gostar ou não gostar de rock, o que essa pessoa achava ou não achava da vida. Então, sempre teve gente que gosta de outros gêneros, sempre tipo, ridicularizou o pessoal que gosta e as próprias músicas do gênero, criticando, falando que é música de louco, por exemplo, sabe? Tipo, eu cresci num mundo que ninguém validava o meu gênero e eu nunca me incomodei com isso, tipo, sabe, tudo bem, eu gosto da pessoa, só que agora chegou uma geração que as pessoas falam, ai, os rockistas são muito, assim, intolerantes com outros gêneros, cara, e todos os outros gêneros são intolerantes com rock, com metal, porque vocês estão fazendo de conta que não, sabe? É tão intolerante que esse gênero praticamente sumiu das mídias mainstream, então essa é outra observação que eu acho interessante, sabe? Então, tipo assim, cara, existe sim esses rockistas, esses metaleiros, que eles são completamente alienados. Só que agora tem várias pessoas de outros gêneros que são alienados por seus próprios gêneros também e simplesmente são incapazes de apreciar uma música que tem uns gritos, por exemplo, sabe? São incapazes de apreciar uma música que tem solo de guitarra. Cara, e eles têm todo o direito e eu não me incomodo que as pessoas digam eu acho essa música uma bosta. Só que agora, se alguém fala que acha outros gêneros, outras músicas uma bosta, eles dizem, porque tá um preconceituoso do caralho. Daí, tipo assim, aí fica difícil, né, pessoal? Mas enfim, esse era outro dos pontos que eu pensei assim, é outra coisa que eu sempre fico te comentar, porque eu acho muito estranho, né? Essa postura que a sociedade tem, que tipo assim, cara, não nego que existam rockistas e metaleiros escrotos, mas agora, vocês querem que eu minta que a minha vida inteira, sempre que eu conheci alguém que não era do rock e do metal, a reação deles para com o fato de que eu gostava de rock e metal era me tratar com respeito, com dignidade, dizer que era uma escolha legítima, que tipo, muito legal, cara, que bom que tu curte, tipo, eu acho interessante também, eu acho isso aqui. Não, cara, a maioria das pessoas ridicularizava, falava mal, julgava, criticava, sempre tinha uns comentários, tipo assim, eu penso, pô, mas eu não te perguntei nada.
né? E daí, pela duração desse episódio, acho que eu vou terminar por aqui, mas eu fiquei de esclarecer sobre um negócio referente à arrogância, né? E também queria falar sobre o negócio da modéstia. Eu acho que são dois assuntos complicados para eu entrar agora no final. Mas eu vou terminar só sobre o negócio de arrogância para, né, já que eu entrei nesse tipo de assunto e me expus dessa maneira, eu vou estabelecer bem assim. Então, a minha opinião sobre essa questão é: o que é arrogância? Eu sou arrogante? Não, eu não sou arrogante, entendeu? É muito simples, por uma questão bem óbvia, uma distinção bem clara que eu tenho na minha mente e eu sigo ela à risca e eu não cruzo essa linha, entendeu? Para mim, a arrogância tá no ato de tu diminuir o outro, tu desmerecer, tu dizer que a pessoa não se esforçou, que ela não se empenhou, que ela não batalhou, que ela não é capaz de produzir algo decente, que ela não é capaz de criar algo bem feito. Enfim, é tu diminuir, realmente tu querer julgar uma jornada, uma batalha, uma luta que não é tua. Isso daí é uma característica para mim arrogância, sabe? É diminuir os outros, é menosprezar os outros, é colocar os outros para baixo. Essa é uma característica que pessoa arrogante eu não gosto e eu não faço isso, entendeu? Não é um negócio que eu compactuo. Agora, eu sei o que que faz com que as pessoas me interpretem assim ocasionalmente, principalmente quando a pessoa tá mal intencionada e ela quer me fazer, como ela sabe que ela não tem como discutir sobre outras coisas, ela fica, vou chamar esse cara de arrogante, entendeu? Simplesmente por causa que é o jeito que eu posso ofender, sabe? Eu entendo que o que faz que as pessoas me leiam assim é que tem uma máxima também sobre a minha vida que eu reinverti ela e isso me permite ser essa pessoa que eu sou de maneira plena, sabe? Todas as liberdades que eu dou pra mim mesmo, eu dou pras outras pessoas, sabe? Eu acredito que todo ser humano é um ser autônomo, ele tem direito de ter suas opiniões, refletir, ponderar, ele tem o direito de se enxergar do seu ponto de vista como alguém que está buscando algo melhor, que ele tem fundamentos, enfim, assim como eu acredito que as minhas opiniões são válidas, as minhas crenças são solidificadas e eu tento passar isso para os outros, eu totalmente acredito que outras pessoas podem vir de outro lado e também ter as mesmas crenças por questões ideológicas, por convicções pessoais, sabe? Então, todos os créditos, todas as liberdades que eu dou para mim refletir, pensar e me expressar, eu dou para todos os outros seres humanos do mundo, sem, sabe, sem problema nenhum. O ponto é que eu realmente tenho o meu viés, tenho minha ideologia, e se eu me chocar com outra pessoa, é natural que eu me posicione de uma maneira que eu acredite que eu tenho que falar e os meus pontos não são idiotas, e nem necessariamente idiotas, mas acredito que eles estão mais alinhados com a verdade, e se a pessoa puder me provar que eu estou errado, eu vou dar o braço a torcer, e eu sei que, eventualmente, conforme eu for capaz de compreender o porquê que aquela pessoa está mais esclarecida nesse ponto do que eu e ela tem um ponto pragmático naquela questão que eu não tinha entendido, eu vou dar o braço a torcer, entendeu? Então, para mim, isso daí é normal, sabe? Então, mas o que eu quis dizer é que outras pessoas podem perceber como arrogante é por causa que tem uma máxima, tem uma expressão que eu levo muito a sério, que diz assim, que ninguém é melhor do que ninguém, sabe? E isso daí é uma noção que as pessoas colocam assim, aparentemente para mostrar um grau de igualdade. E eu acredito nisso. Só que daí, para inverter ela de uma maneira que eu não precise ficar, tipo, mentalmente eu inverto ela para me dar opinião, para me dar capacidade de me articular, para me dar validade nesse mundo, porque honestamente a maioria das pessoas não te dão validade, sabe? A maioria das pessoas não vão levar a sério o que tu fala, o que tu pensa, o que tu diz, todo mundo vai desacreditar, a sociedade vai desacreditar, a tua família vai desacreditar, os teus profissionais vão desacreditar, pessoas com mais dinheiro que tu vão desacreditar, pessoas com maior currículo que tu vão desacreditar, regularmente as pessoas vão fazer de conta que as tuas opiniões não têm motivo para ser levadas a sério. Então eu acho muito interessante tu fazer esse trabalho e tu saber por que que tuas opiniões têm peso e tu conseguir comprovar, independentemente de quem esteja antes de ti, por que que as tuas opiniões têm peso, deve ser levado a sério, deve ser levado em consideração, independentemente de quem tu seja e quais são as tuas questões, sabe? Porque eu acho que essa noção de que ninguém é melhor do que ninguém me permite aceitar que ninguém é melhor do que eu, sabe? Isso quer dizer que eu sou melhor do que todos? Não, entendeu? Eu não acho que eu tô acima de todo mundo. Eu simplesmente sei que eu não tô abaixo de ninguém, entendeu? Eu não tenho por que olhar outro ser humano em outro lugar que não seja nos olhos, porque eu sou igual a todas as outras pessoas, tá ligado? Eu não tenho que fazer de conta que o dinheiro que a pessoa tem no banco, a posição social que ela tem, sabe? O currículo dela, sabe? A vida dela, eu não preciso fazer de conta que nada a respeito daquela pessoa faz com que ela seja melhor ou pior do que eu, entendeu? Então é simplesmente um ato de total igualdade, sabe? Eu estou de igual para igual diante de todas as pessoas, então eu entendo que esse daí é meu posicionamento, entendeu? E é por isso que eu sei que eu não sou arrogante, sabe? Porque a minha maneira de me expressar não é diminuindo os outros, é invalidando eles, mas agora, eu me valido sim, entendeu? Eu valido sim as coisas que eu acredito que eu consegui fazer bem feito, eu valido a minha capacidade como artista, como assim, pessoa criativa, sabe? Eu acredito
acredito sim que eu tenho uma criatividade muito grande, que eu não sei o que é um bloqueio criativo, eu simplesmente tenho que escolher o que eu quero da vida na minha cabeça, mas a minha mente está sempre 24 horas por dia criando ficção, criando histórias. Eu sou criativo demais e eu não sei se existe outra pessoa no mundo mais criativa do que eu. Podem ter pessoas que são tão criativas quanto eu, mas agora dizer pra vocês que eu acho que tem gente nesse mundo que é mais criativa que eu, que a cabeça deles é mais fértil, que ele tem mais ideias, mais capacidade de criar uma obra de ficção, sabe? E usar um fluxo de ideias para construir algo, eu não tenho como dizer isso, entendeu? Criatividade é algo praticamente assim intangível, tá só no campo das ideias, e eu que vi do lado de dentro da minha mente, posso dizer pra vocês, eu sou muito, muito criativo, e é assim que eu sou, tá ligado? E é a mesma coisa pra questão de comunicador, não quer dizer que eu sou o melhor comunicador que nenhuma outra pessoa no mundo consegue fazer bem feito, eu aprendi muito com excelentes comunicadores, a maioria das mensagens que eu captei, tirando as que eu li, as que eu ouvi de gente que sabia articular, que sabia explicar. Se as pessoas não souberem explicar, mesmo que ela esteja certa, cara, eu não vou ser capaz de compreender. Mesmo que o ponto final da mensagem dele faça sentido, se ele não conseguir se articular, se ele não conseguir fazer aquilo lá que seja de uma forma interessante pra mim, enquanto ouvinte, eu não vou pegar ela também. Então, valido várias outras pessoas como comunicador, mas eu acredito que eu também sei fazer bem feito, sabe? Então, validar essas minhas características, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, eu sei o quanto que eu me esforcei, eu sei o quanto que eu me empenhei, eu sei o quanto que eu levo a sério cada pequena coisa que eu tô aqui falando com vocês, sabe? Me fez ter essa postura, que eu entendo que para outras pessoas podem ser visto como arrogante, mas para mim não é isso, não é arrogância, tá ligado? Para mim, arrogância é diminuir os outros, sabe? E eu faço tanta questão de não diminuir os outros, eu critico ideias, eu critico posicionamentos, eu critico esse tipo de coisa, mas diminuir outros seres humanos eu não diminuo, sabe? Mas eu falo, quando uma opinião estúpida, eu falo, essa opinião é estúpida, porque ela não se sustenta em nada real, não se sustenta em algo palpável, sabe? Não se sustenta numa ideia que tu pode transmitir para outro ser humano de uma maneira que lá ela consiga ver os efeitos práticos e reais e como funciona e como beneficia. Simplesmente não tem. As ideias que eu sei que estão erradas, eu combato elas com fervor, sabe? Mas eu não combato as pessoas, eu não diminuo as pessoas, sabe? Mas agora, ficar dizendo... A gente tá numa sociedade que parece que todo mundo gosta de dizer que não sabe de nada, que todo mundo é merda, que todo mundo é bosta, mas ao mesmo tempo que as pessoas acham que elas têm o que falar, sabe? Eu tô cansado de ouvir gente que tem mais holofote do que eu, mais palco do que eu, ficar dizendo que, tipo assim, ai, que não sei o que lá, não quero ficar cagando regra. Tipo, as pessoas fizeram a vida cagando regra, só que elas não têm o culhão de dizer que, tipo assim, olha, eu acredito no que eu tô falando, por isso, por aquilo, sabe? As pessoas meio que não têm convicção em nada do que elas falam, simplesmente ficam reproduzindo discursos, sabe? Com levianidade, com banalização, e se tiver bom, se tiver ruim, tá ruim, e era isso, sabe? Então, eu já vou por outro lado, sabe? Se eu quero me fazer ouvido, se eu quero me fazer compreendido, eu acredito que assim é a minha função, conseguir explicar, conseguir solidificar, conseguir argumentar por que as coisas fazem sentido de uma maneira X ou maneira Y, e honestamente eu acho que eu já deveria ter quebrado esse programa, esse pá já passou mais de 1h20, não era minha intenção, honestamente, esse negócio de arrogância é meio complicado, mas é porque é um bagulho que me incomoda mesmo, sabe? Justamente porque eu acho que é um defeito, eu acho que é um negócio que não é legal, eu sei que eu poderia ser arrogante, mas eu não sou, entendeu? Justamente porque eu mitigo essas questões, justamente porque eu aprendi a respeitar a individualidade dos outros, sabe? Inclusive a individualidade até de pessoa burra, que eu já falei que acredito que existem pessoas burras sim, entendeu? Mas a pessoa burra também tem a sua história, também tem a sua jornada, ela também tem seu aprendizado, ela também tem seu ponto de vista, sabe? Eu respeito as pessoas enquanto indivíduo. Agora, eu não respeito qualquer ideia, sabe? Não é porque é uma ideia que outras pessoas aceitam, que as outras pessoas toleram, que eu vou ouvir aquilo lá, não, tudo bem, isso ideia é válida. Tem ideias que eu combato com incisão, sabe? Que eu combato sem o menor peso na consciência, entendeu? Mas agora eu entendo, essa de ter a separação clara na minha cabeça e eu convido todo mundo a se enxergar da mesma forma, sabe? Pra mim, não tem nada de errado em tu acreditar em ti quando tu sabe que tu tá fazendo as coisas por merecer, que tu tá se empenhando, tá se dedicando e que tu tá fazendo o teu melhor pra algo virar, pra algo dar certo, sabe? Desde que tu não diminua os outros, se tu se promover a ti mesmo, se promover o teu trabalho, teu esforço, tua dedicação, tua criatividade, enfim, as coisas que tu tá querendo fazer que virem na tua vida, que dê certo, tu tá perseguindo, sabe? Eu acho que isso não tem nada de errado, esse tipo de autovalorização, de consciência, de quanto que tu se esforça pra buscar aquilo que pra ti é importante, pra mim isso daí é uma coisa que eu tenho, eu ambicionei ser assim e eu acho que as pessoas deveriam fazer o mesmo, sabe? Acho que não tem nada de errado tu achar que ninguém tá acima de ti, sabe? Desde que tu não acredite que tá acima dos outros, sabe? É assim que eu enxergo tudo que eu dou, todas as liberdades, todos os privilégios que eu cedo pra mim em questão ideológica, questão de posicionamento, em questão de poder, enfim, sabe? Todas as coisas que eu acredito que eu sou digno, outros seres humanos também são dignos, sabe? Independentemente de classe social, de etnia, enfim, de nada, de currículo, todas essas coisas que a gente tá sempre falando que não significa nada, eu abracei que é de verdade, sabe? Eu abracei que eu não preciso abaixar minha cabeça por causa do título da pessoa, sabe? Real, entendeu? Eu não acredito que eu preciso abaixar minha cabeça por causa do título da pessoa, assim como ninguém tem que abaixar a cabeça pra mim por razão nenhuma, sabe? Independentemente por classe social, por religião, independente por qualquer coisa que a humanidade sempre utilizou pra fazer de conta que uns eram melhores que os outros. Eu acho que isso daí tudo pode ser abolido e é assim que eu vivo minha vida, sabe? Sem achar que ninguém é melhor do que eu,
ninguém é pior do que eu também, e é isso aí, entendeu? Pé de igualdade pra todo mundo, então, cara, não sou arrogante, se tu me interpreta como muito arrogante, pau no teu cu, entendeu? Me fiz bem claro, me fiz bem entender, mas quem quiser me interpretar errado, interpreta, porque eu acho que se tu tá me enxergando assim é porque nós deveremos ser inimigos ideológicos mesmo, e eu não tenho problema de deixar bem claro que eu entro em batalhas de discursos, de assuntos, de ideias. Eu tô aqui para influenciar a balança pro lado que eu acredito, a balança pro lado que eu concordo. E porque eu não concordo, eu quero mesmo que perca o poder, que perca a influência, porque até onde eu sei, é assim que funciona a vida, sociedade humana. As pessoas exercem pressão de um lado, eu exerço pressão de outro, e a gente vai ficar nessa eterna luta por equilíbrio. Isso é mais saudável do que, né, não ter esse tipo de alternância de ideias, de poder e de perspectivas. Mas é isso aí, quem me viu até o final, espero que tenha curtido me acompanhando por mais 100 programas que estão aí por ver, só para terminar com um erro, para deixar claro que sempre que eu tô terminando o programa eu começo a ficar meio banzo já, né? Então, né, vamos vir mais 100 programas para frente, espero que vocês curtam, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.